Aquele vídeo anual que todo mundo espera, de todos os canais, coisas, né? Aquelas coisas. É nóis. É nóis. Tá ligado? Vídeo dos top quadrinhos aí de 2024. Melhores quadrinhos de 2024. Vale lembrar que não são os quadrinhos lançados em 2024, Isso, são quadrinhos lidos por nós. Exatamente. Eu e ele, duas figuras aqui. Magnânima. O ano do aprendizado. O ano do aprendizado. Exatamente. Todo mundo tá falando isso, né? É, porque todo mundo... Mas antes, Eu sou o Luiz. eu sou o Henrico. Nós somos o Antiplano, o único canal de cultura do mundo. Exatamente. E deixa aqui a sua lista dos melhores quadrinhos de 2024. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Exatamente. A gente tá chegando em... Ó, quantos inscritos a gente tá chegando? 1.600. Exato. A meta desse ano é 5.000. É. Então, ajuda aí a Tem que crescer. ajudar a correr. Exato. Então compartilha, comenta, vira membro. Vira membro. Eu vou começar leve. 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 Um que foi uma grata surpresa aqui que eu li. Eu já falei, acho que dele no canal, já falei com algumas pessoas sobre. E esse foi um quadrinho que eu tava muito curioso. E na feira da USP eu comprei, que é Flor de Latte. E aí ele falou, pô, tem que ler esse quadrinho e tal. Ele tava muito fora do radar. E é um quadrinho muito interessante, cara. É um quadrinho que me surpreendeu muito esse ano. Um quadrinho que eu não vi tanta gente falando. Ele é um quadrinho que a própria estética dele é muito legal pra mim, porque ele vai ter pequenos quadradinhos, tipo assim, desse tamanho na página, às vezes perdido. E aí é um quadrinho muito sobre detalhe mesmo, sabe? Sobre detalhes do cotidiano, detalhes de uma vida, que aí são nos pequenos detalhes que vão a gente, tipo, percebendo cada página, como se fosse meio que um trabalho meio psicológico, assim. Do tipo assim, você focar no detalhe daquela informação, de um gesto, de uma fala, e às vezes pequenininho, e esse pequenininho às vezes diz muita coisa, sabe? Sobre uma coisa muito maior, ou às vezes ele pega uma coisa muito pequenininha e expande. Então a forma dele é muito criativa pra mim, começa por aí. Então eu acho que é um quadrinho que vale muito a pena você checar. E a história é muito interessante, é sobre um menino e uma menina, que eles têm um relacionamento, e aí eles têm, pô, problema com dinheiro, problema na relação deles, que tá um pouco meio zoada, na relação sexual entre os dois, sempre tem uns empecilhos. Você vai descobrindo isso ao longo do caminho. E aí um dia ela vai trabalhar como babá pra uma mãe. Ela vai trabalhar e um dia ele vai visitar ela, esse namorado vai visitar ela no trabalho, e aí ele acaba conhecendo a mãe do bebê que essa namorada dele tá cuidando. E ele começa a ficar completamente fissurado nessa pessoa que ele não conhece, ele começa a endeusar ela, e aí vai virar uma parada que só vai, assim, virando uma bola de neve, uma em cima da outra. E aí você vai conhecendo um pouco mais sobre o personagem, e aí você vai tendo umas dinâmicas ali muito interessantes, você vai entendendo por que isso tá acontecendo. E aí é um trabalho muito sutil sobre psicologia ali, muito foda, assim, um quadrinho que me surpreendeu bastante, tanto na estética dele, quanto no conteúdo, assim mesmo. Achei um quadrinho que pouca gente tava falando, e eu recomendo muito você ir atrás. Flor de Latte, quadrinho muito, muito foda aí. Massa, eu não cheguei a ler, e realmente, pouca gente tá falando, mas todo mundo que eu vi falando tá falando bem, né? Ele não é um quadrinho, assim, que vai, tipo assim, explodir sua mente. Nossa, é o melhor quadrinho que eu li, mas ele é um quadrinho tão, assim, pouco falado, e pro que ele entrega é muito foda, assim. Eu acho que esses momentos de, quando você não tem hype sobre uma parada, você compra, tipo, por que tem aqui, né? E aí você compra e vai ler, e você fala, cara, que bagulho louco. Uma história meio simples, mas ao mesmo tempo acho que a forma que é contada que brilha muito meus olhos, assim. Então é um quadrinho que ele entra nessa lista pelo... Ele não tem sido tanto falado. Então ele coloca nesse lugar, tipo assim, ele ninguém falou tanto, aí quando você vai ver, pum, tem muita coisa aqui dentro. Boa. E às vezes você vai ler uma parada que todo mundo tá falando e você não curte tanto, né? E é da Veneta, É certo? da Senhora Veneta. Doutora Veneta. Eu vou começar com esse mangá, ou manhwa, que é o Ian, da Comic Zone. Posso dar uma olhadinha? Esse Ian, na verdade, eu falei que ele é um mangá ou manhwa, porque ele é taiwanês. Ele não é japonês, nem chinês, nem coreano. Ele é taiwanês. Há alguém que possa criticar e falar que é chinês, né? É. Mas a gente vai deixar isso pra outro vídeo. Ele é sci-fi. Vai acompanhar a vingança da Yan Chie-hua. Que é essa menina, que ela era uma criança, fazia parte daqueles teatros chineses, sabe? Teatro de Pequim, eu acho que é o nome, né? Cantava ópera, dançava e tudo mais, um negócio com leque, máscaras. E aí, um dia ela briga com a mãe, aí ela volta pra casa sozinha, a mãe também volta sozinha, e quando ela chega em casa, tá toda a família dela morta. Toda a família dela foi assassinada. E é a história de vingança dela atrás de quem matou, por que matou e tudo mais. Tem alguns plots muito legais, tem um negócio meio sci-fi, o visual é meio Matrix, meio Gantz, meio Evanescência até. Parece um pouco Gantz mesmo. É bem diferente, assim. E tem uns negócios assim, meio de poderes e tudo mais, que aí eu não posso falar muito porque envolve os plot twists que tem na história, sabe? Sim. Mas é muito legal, uma história assim, não é aquela história que você fica, caralho, amei, vai ficar no meu coração pra sempre, mas é muito divertido. A arte é bem bonita, viu? É bem bonita. Não sei se vai dar pra ver, mas tem cenas bem bacanas, assim. Ele mistura o realismo com uma coisa meio mangá mesmo. Os cenários são muito bem desenhados. Ele me lembra muito essas cenas de armas, de militar aqui.
me lembra muito a Jin. Não sei se você já chegou a ler a Jin, mas pra quem leu a Jin aí, é muito parecido a forma da dinâmica assim de tiroteio, essa coisa meio... trazer pro mangá uma coisa meio John Wick. Então, é isso que eu tava procurando pra falar. Não é um negócio assim muito cabeçudo, cultizão. É um negócio meio massa velho, mas é muito bem feitinho, muito redondinho. O acabamento gráfico aqui da Comic Zone também é muito bonito. O primeiro volume é esse rosão, o segundo é um azul um pouco clarinho e o terceiro é um laranjão também. É bonitão, então, eu vi na coleção, fica, né? Fica inclusive bonito. A foto que ficou pra Comic Zone, quem tirou, parabéns, viu? Muito obrigado. Mas muito bacana. E é isso, eu acho que às vezes você pega um conteúdo que ele não vai ser aquele conteúdo que vai ser, tipo assim, super disruptivo. Mas ele é o muito bem feijão, muito bem feito, assim, você fica, tipo, interessado em ler, né? É isso que, na verdade, essa é a proposta de um quadrinho, de uma leitura, né? É você ficar preso muitas vezes, né? Fora também que é um negócio que é muito fora do padrão, assim, né? Tipo, é um negócio de Taiwan, não é um negócio muito no grande circuito que muita gente tá falando. Que você vai esperar, você vai ler o mangá, você vai ler Japão, né? Exato. Ele é muito uma referência no mangá ali mesmo, né? Nos mangazão. Eu vou trazer um aqui que tava, pelo menos, quando lançou aqui. Eu acho que é um sujeito que tá muito na boca do povo ainda. Sim. Talvez tenha perdido um pouco da força. Do boom, assim, né? Da força. Ele veio pro Brasil já. Que é o rapaz, né? O Jujito, né? O homem, a lenda. E esse aqui, cara, ele é da JBC. É uma adaptação de um livro, né? Exatamente, que é o livro do Osamu Dazai, que é o Declínio de um Homem ou No Longer Human. E eu nunca li o livro, eu fiquei muito interessado na época. Aí alguém na época que leu, eu conversei com uma pessoa que tinha lido na época, ela falou assim, é meio incelzão, assim, é meio nada a ver. Aí eu não fui atrás. Aí eu já sabia que tinha na gringa o No Longer Human, eu vi que era tipo um calhamação, assim, eu falei, nossa, cara, quando vão trazer pro Brasil? E aí trouxeram pro Brasil, eu nem sabia que tinham trazido pro Brasil. Porque não era o meu nome, né? Eu não sabia que era esse nome. E aí, tempo depois que eu descobri que era o mesmo que eu tava procurando lá atrás, na época eu tava hypado no Junjito ali na pandemia. E aí eu fui ler esse quadrinho e eu achei muito interessante. Ele é um quadrinho muito pesado, ele é muito diferente do que o Junjito normalmente faz. Sim, eu acho que o Junjito, ele costuma fazer uns negócios muito fora do real, né? Sim. E muito body horror e tudo mais, que foge muito da realidade, querendo ou não. Ele tem aqueles pilares dele, que é além do body horror, né? Aquela coisa grotesca, ele sempre vai trabalhar o corpo se tornando grotesco, e a criatura, né? Sim. Ele sempre vai ter uma coisa da criatura. E é muito impessoal, eu acho. Eu também acho, eu também sinto. Normalmente as histórias ou são um conto muito curto, e aí não aprofunda muito no personagem, né? Na psique. É mais tipo assim, a situação. Personagem lidando com situações de horror, né? Então nunca vai muito. E esse é pelo contrário, como um texto não é dele, ele é ao contrário, que é um personagem que tem que tipo, mergulhar mesmo assim num personagem. Ele é um personagem que basicamente, se você viu a série Dexter, ele é muito parecido assim, ele não é um serial killer, mas é aquele personagem que é tipo, eu não sinto nada, eu não tenho sentimentos, eu tenho que ficar simulando sentimentos. Então, tipo, a minha vida inteira foi tipo assim, fingindo que eu sou alguém, enquanto eu não sou ninguém. Então esse personagem é meio confuso, caótico, é um livro muito antigo já. Então é interessante ver esse pensamento antigo, que hoje em dia até é meio contemporâneo, assim, mas lá atrás. E é esse personagem que ele vai fazendo uma pá de merda na vida dele. E o horror não tá muito no gráfico. Tem momentos gráficos, sim, mas o horror não tá muito no monstro, tá mais nas atitudes, na sombra daquele bicho, não sei o quê. São nas atitudes daquele personagem que você tá vendo ele fazer atrocidades. E ele não é aquele muito personagem que... Normalmente quando você coloca um vilão, um anti-herói, pra ser o personagem principal, você acaba tendo pena dele, né? Você acaba, tipo, sei lá, o Pum Pum vai fazer merda, o Breaking Bad, o cara faz merda pra caralho, você vai acompanhando. Mesmo ele fazendo uma pá de merda, você simpatiza. Esse aqui você não simpatiza com ele. Eu não lembro de nenhum momento de ficar, tipo assim, nossa, que coitado. Você fica coitado, mas você, tipo assim, cara, pelo amor de Deus, cara. É muito horrível ser essas situações de horror, dele colocando pessoas em situações horríveis, gente morrendo. Ele é muito torturante. Então, como é o traço do Junjito, que é muito particular. Sim. E a forma dele de escrever mangá, ele sempre vai tentar colocar uns horrores, porque vai ter uma hora que vai ter devaneios, ele vai lá e vai inserir uns monstros, vai ter coisas grotescas assim, gore e tal. Só que é meio esse estilo do Jiu-Jitsu, trabalhando uma história que é um clássico da literatura japonesa, então eu achei muito bom, achei uma leitura muito foda. Eu li muito rápido, assim, por ele ser um calhamação. Mesmo sendo um ônibus. Ele é um ônibus, né? Ele é bem de boa de ler. Eu não sei se você lembra tanto sobre a história, né? Eu lembro, assim, que ele era um cara, assim, ele era até que bonitinho, um monte de gente dava em cima dele, mas não se interessava por ninguém e tudo mais. Aí tem um momento na infância dele que acontece uma parada muito violenta, que aquilo meio que vai repercutir pro resto da vida dele, tá ligado? E aí aquela emoção vai ficar sempre meio que voltando ali pra ele. Também é muito sobre isso, né? O declínio de um homem também pode representar essa... aconteceu esse negócio e ele ficou depressivo, assim, pro resto da vida, ficou apático e tudo mais. Tem um momento que
ele cai pro álcool, né? Sim, aí ele cai pra vários tipos de vício. Aham. Então ele vai meio que pulando de lugar em lugar. E é um quadrinho muito estranho, assim, porque ele vai de lugar pra lugar, assim, são vários fragmentos. E aí quando você acha que ele vai melhorar, ele cai de novo. E aí, tipo, você fica numa montanha-russa muito horrível. Mas é um quadrinho que, assim, se você gosta desse horror psicológico, eu recomendo demais, assim, porque é um prato cheio. E tem uma curiosidade bem interessante, não vou dar spoiler, mas tem uma interação que o Junjito brinca com a obra, assim, no final. Faz uma metalinguagem. E aí tem uma parada, porque o autor, isso aí é a história, não é spoiler, né? O autor do quadrinho, ele se suicidou. Sim. Então é tipo assim, aquela coisa, né? Ele escreveu uma obra pesadíssima porque ele era um cara totalmente fudido da cabeça. Ele era um cara pesadíssimo, né? Ele era super barra pesada. Então isso reflete muito na obra. E aí o Junjito faz uma brincadeira, e aí traz de alguma maneira algumas coisas assim que saem um pouco da obra, mas também não sai da obra também, sabe? Então ele consegue brincar e fazer tipo assim, ó, tem essa história, teve esse personagem, só que essa obra também é minha agora, sabe? E eu faço o que eu quiser agora nesse quadrinho. Bom. Então recomendo muito Junjito, assim, refinadíssimo. Eu vou falar de um clássico também dos mangás, já que a gente tá nesse lado dos mangás por enquanto, o que é, assim, um dos mangás mais importantes do Japão, que é a Shita no Joy. A Shita no Joy começou a sair acho que no finzinho de 23 ou logo no começo de 24 e já tá no 3º volume. E eu já tinha lido online esse mangá e é um mangá que me impactou tanto quando eu li a primeira vez online que eu comecei a pegar também quando tá saindo agora pela New Pop. Basicamente esse quadrinho vai falar sobre o Joy, que é o Joy Yabuki, que é esse personagem aqui, que ele é um morador de rua que ele encontra com outros moradores de rua quando ele tá mudando de cidade, peregrinando por aí. E um desses caras que ele encontra é um cara que ele era professor de boxe. E ele acaba virando morador de rua. E ele vê o Joey brigando na rua com algum pessoal ali. E aí ele vê que o Joey tem muita vocação pro boxe. Então ele resolve treinar o Joey. Só que o Joey é um cara, ele é insuportável. É a pessoa mais insuportável do mundo. Ele só faz o que ele quer ou se ele vai ter alguma vantagem. Aí ele primeiro desdenha desse velho, até que o velho começa a dar um jeito de tipo, ó, eu vou te pagar pra você treinar pra mim. Tá. Aí ele começa a treinar com o cara e tudo mais. E aí vai mostrando muito essa ascensão e essa questão de lutar e de se autodestruir por algo que você ama e de você conseguir crescer a partir disso. Mesmo esse negócio de autodestruindo, sabe? Sim. Chega um momento que ele vai pra cadeia, porque ele briga na rua, porque ele aplica golpe e tudo mais. É um cara que tá sempre querendo ser o melhor, sempre querendo, só que por um lado negativo até, porque ele se autodestrói muito. Tem vários momentos ao longo do quadrinho que você vê isso. O cara que tá lutando pelas suas causas e tudo mais, veio de baixo. E mesmo assim ele também é contra esse negócio de você trabalhar ali no Japão até se matar, né? Porque o Joey chega a fazer isso, mas você vê o quão ruim é pra ele, né? Sim. Eu sei que o Ashita no Joy, ele tem bastante questões políticas mesmo, de classe operária e de a união da classe trabalhadora, e tem esse discurso um pouco assim, né? Você consegue ver algumas coisas assim, principalmente na parte que ele tá na cadeia, né? A gente vê, tem uma menina, par romântico dele, que ele fica meio apaixonado, que ela é uma rica que tá promovendo os presos ali, que são menores de idade, a aprender boxe. Não tá promovendo ali os presos a se baterem. Eu lembro que você falou que o Ashita no Joy, ele é uma das pessoas, né? No Japão, eu não sei se é de verdade, se é alguma lenda que contam, mas Sim. No Japão rolou uma votação de pessoa mais influente do Japão, e o Joey, do Ashita no Joy, ganhou como a pessoa mais influente do Japão. No Brasil, quem deveria ganhar? Cebolinha? Cebolinha não, acho que é a Mônica, né? É a Mônica. E não terminou ainda, né? Aqui no Brasil ainda não. Não terminou, né? Acho que vão ser 10 volumes, tá no volume 3, eu acho. 4 deve estar em pré-venda. Mas é bom que tá lançando uns clássicos aqui no Brasil de novo, então acho que tem muito espaço pra... Trouxeram bastante Tezuka, trouxeram tudo isso aí do Junji. Gonagai também. E Gonagai tem que voltar o Devilman, né, gente? Tem que reimprimir, né? Pô, pelo amor de Deus, Devilman tem que reimprimir. Eu vou citar o Mestre, né? Que era um quadrinho que eu nunca tinha lido. Na verdade, eu já contei acho que história no canal, mas eu tinha tentado ler esse quadrinho porque eu comprei ele em inglês quando eu era mais novo e veio com a máscara. Eu já dei a dica, né? Você comprou a máscara, né? Eu comprei a máscara por causa que eu gostava muito do filme e o filme é uma bosta. E aí veio o quadrinho de brinde. E veio o quadrinho de brinde, exatamente. Só que ele é um quadrinho em inglês e eu não falava inglês na época, quando eu era mais novo. Ele, tipo, vocês acham que lançou essa máscara? Mas na época do filme, eu não sei de quando que é o filme, tipo, 2008. Deve ser por aí. 2005, sei lá. E aí eu comprei, tipo, um tempo depois, eu acho que era muito criança, devia ter uns 10 anos quando eu comprei, eu não falava inglês, mas eu queria muito a máscara, e aí eu comprei, e aí eu ganhei o quadrinho junto. E aí eu não li, porque ele é inglês e ele é um inglês muito difícil. E aí eu não, é um inglês difícil, e eu nunca tinha lido. Só que aí, recentemente, eu falei, eu falo inglês, né? Esse ano, no começo desse ano, eu falei, eu falo inglês. Você se tocou, né? Por que eu não pego alguns quadrinhos que eu tenho, algumas coisas que eu tenho, pra ler em inglês? E aí, vem V de Vingança, que eu nunca tinha lido, e eu sempre tive muita curiosidade em ler. E, cara, é muito bom.
Isso aqui é excelente. É um clássico. Quadrinho, um clássico. Eu não vou nem estender muito, porque assim, o filme já é manjadíssimo. E o quadrinho, pra quem é do nicho de quadrinho, já conhece faz muito tempo. Mas é um quadrinho que, se você leu há muito tempo atrás, vale a pena revisitar. Sim. É um quadrinho muito bom. Acho que se você lê muito novo, você pega pra ler, você entende muito melhor o que tá acontecendo ali, né? Todas as questões ali da Margaret Thatcher e tudo mais, tudo que aconteceu ali na Europa, na Inglaterra, né? Nessa época. Até várias questões ali, dele sai tanto do Churchill, que é, enfim, a Inglaterra é esse lugar que, tipo assim, entre aspas, lutou contra a Alemanha, mas ele tem várias, assim, estruturas fascistas também. Ele vai brincar com isso e ele é um quadrinho muito foda. O Alan Moore, ele vai muito pro caminho mais do anarquismo, né? Eu já critiquei um pouco isso também, porque acaba meio que o quadrinho, pra quem não leu, mas acaba meio, tipo, bom, eu fiz minha parte, agora se virem. E pra, tipo assim, surgir um novo líder fascista é muito fácil ali. Tipo assim, o povo não tá unificado, porque ele não unificou a massa, ele só, tipo assim, mostrou as correntes pras pessoas, mas e agora? Você unificou essas pessoas? Né? Aí não teve todo um trabalho meio de base, de construir a unificação da classe trabalhadora, enfim, ele não vai tanto por questão de construir enfim, sei lá, um partido comunista, que seja. Ele é muito bom enquanto uma crítica muito foda, além da crítica muito foda ao sistema, toda essa distopia que seria, né, a nossa realidade mesmo, né? Eu acho que a história também é muito fantástica. Ele é um personagem muito carismático, em nenhum momento aparece o rosto dele, todas as histórias são muito bem elaboradas, e ele vai sempre, tipo assim, ele vai contar uma história aqui, aí ele volta pra cá, e aí esse personagem tá passeando entre os lugares, ele é super poético, e ao mesmo tempo ele tem a arte é muito linda, parece jornal, sabe? A arte do David Lloyd aqui é um negócio realistão, assim, mesmo em questão de, tipo, de anatomia, né? Sim. Uma questão de pintura, assim, não é realistão, mas, tipo, é um negócio que você se sente muito parte ali, tem um clima muito, muito único ali dentro. Sim. E aí essa coisa que parece jornal um pouco, parece que você tá acompanhando uma história ali, parece que você faz parte. E aí parece que são tirinhas de jornais daquela época que o quadrinho tá se passando, sabe? E é muito foda, a personagem, e aí a ligação dele, você fica muito conquistado por ele. No filme é meio tosco tudo como acontece, aí ela vira ele, assim, no final todo mundo vira ele, né? E aí, sei lá, meio que escambalha, aí ela se apaixona por ele de uma maneira que não é o que o quadrinho é. Dá uma esvaziada. Dá uma esvaziada total. Faz muito tempo que eu vi o filme, então eu não vou poder criticar tanto o filme, mas eu sei que ele é muito ruim. Mas é o jeito que é feito, o jeito que ele é elaborado. Ele é um personagem muito cativante, você quer saber muito mais sobre ele, você fica realmente apaixonado por ele. E é um quadrinho muito apaixonante, vale muito a pena reler. Os filmes baseados nas obras do Alan Moore têm um grande problema que o pessoal acha que não entende quando vai fazer. Ou pior, eu vi alguém criticando, eu concordo muito com isso, principalmente o Snyder, ele vê o quadrinho, ele fala assim, eu entendi, mas eu acho que o meu final vai ficar melhor, tá ligado? Então peraí, mano. Tipo assim, eu entendo que, eu não acho que a obra ela tem que ser fixa e tipo, tem que ser... Só que tipo assim, se você tem uma obra que ela é muito boa, pra que você vai mudar algo se for pra pior, tá ligado? E o que eu acho mais estranho é porque, por exemplo, isso que a gente tá falando seria do Watchmen, né? O Watchmen, ele reproduz igualzinho, quadro a quadro, o filme todo. Só o final. O final ele muda. Só que também, ao mesmo tempo, o tom dos personagens é muito errado, o jeito que ele faz as coisas. É muito fácil ele você olhar... Ele vangloria muito a pessoa errada ali do rolê. Todo mundo, tudo bem que todo mundo ali é errado. Mas o cara pega o pior pra ser o herói. O único que eu acho ok é o Coruja. Mas mesmo assim, é um cara meio lame, assim, tá ligado? Ele é um cara bem pamolha, assim, ele nunca vai, tipo assim, se posicionar direito, ele sempre vai deixar acontecer as coisas, né? No final, é tipo Tropa de Elite, tá ligado? Se você assiste o filme, sem nenhum... Você esvazia um pouco o seu pensamento. Se você assiste o filme, você vai fazer, o Rorschach tá certo, né? Então, tipo... Ele é maneiro, tá ligado? E não é que você acha isso pelo discurso do personagem, sei lá, é por causa do jeito que o cara conta a história. Que ele tá contando a história, exatamente. Conta como se fosse um cara super maneiro e tudo mais. Ele empodera o Rorschach. Além de mudar esse final, né? Que é um final que no quadrinho serve pra um negócio. Sim. E no filme acaba virando um outro negócio que fica, tipo, esvazia completamente de vida. E no filme acontece a mesma coisa com o final do V de Vingança ali. Falando em Alan Moore e de obras dele que tiveram filme, eu não cheguei a ver. Eu não vi o filme e o filme é com o Johnny Depp, né? Do Inferno. Nós dois tínhamos esse quadrinho há muito tempo, só que nenhum dos dois tinha lido. E eu peguei esse ano pra ler. Eu não li. E é incrível, é realmente muito bom. Então, muita gente fala que é o preferido. Não é o meu preferido. Tá. Eu gosto mais do Monstro do Pântano e do Miracle Man. Tem gente que, assim, coloca ele como o preferido, esse aí. Eu acho que eu tenho 3 na frente ainda, tá ligado? Mas, assim como todas as coisas que eu já li dele, é muito bom aqui. Vai contar a história do que seria o Jack o Estripador. Ali naquela Inglaterra de... Agora eu não lembro se é 800 ou é 500. 800, assim. eu acho, ou 700. E aí vai mostrar muito desse lado do Alan Moore, que ele gosta de falar de coisas mais esotéricas, assim, e ao mesmo tempo ser uma história real, né?
Porque ele trata como algo muito real aqui. Você fica o tempo inteiro acompanhando questões da realeza inglesa e da ligação deles com o Jack Estripador e de como vai se desenrolar toda a questão do método dele pra assassinar, né? Sim. E como isso vai ligando com partes da igreja, com partes da cidade, história de maçonaria, história de deuses e tudo mais. Ele vai dando uma volta ali pela Inglaterra, principalmente ali por Northampton, eu acho. E vai ligando toda a história da região com a história de deuses religiosos e tudo mais, com a história do Jack Estripador e de como ele tá fazendo isso por causa de coisas mais esotéricas, assim. Tá. Eu tô querendo me segurar pra não dar muito spoiler, né? Mas tem alguma grande reviravolta? Tem, porque na teoria você não sabe quem que é o Jack Estripador, né? Não é. Pra quem não começou a ler, logo que você começa, você já sabe. Mas você vai lendo e você vai pegando e tudo mais. Vai tendo muito desse mistério, assim, de quem é, por que tá fazendo, o que todas essas coisas que ele tá falando tem a ver. Você vai acompanhando o assassinato de várias prostitutas, assim, ao longo do quadrinho. Tem também no final a parte que seria a pesquisa que o Alan Moore fez pra fazer esse quadrinho. Então mostra, tipo, o Jack Estripador sendo representado ao longo de diversos filmes, ao longo de diversos livros. Mostra até um momento a adaptação do quadrinho já pro cinema. É um capítulo que provavelmente veio vários anos depois, né? Porque mostra como que foi feito o cinema, mas mostra toda essa pesquisa que o Alan Moore chegou a fazer. Como a obra transcendeu, né? Isso. Como o personagem transcende, né? Como ele também é um negócio tão misterioso, até na vida real, que ninguém sabe quem que era exato. ele. É uma figura muito enigmática, né? E aqui ele pega uma dessas teorias de quem ele poderia ser e faz ali a história dele. O Sherlock Holmes vem um pouco disso, dessa necessidade de ter um criminoso, enfim. E acho que nunca foi achado ele. E se eu não me engano, ele foi o primeiro caso de serial killer. Acho que foi. Então, se eu não me engano, aqui fala um pouco da criação da polícia no geral. E a arte é estupenda, né? Sim, a arte do Ed Campbell é absurda, assim. É uma sacanagem. O jeito que ele trabalha o preto e o branco é absurdo. É muito rabisco, é tipo assim, é umas achuras, ao mesmo tempo é muito própria. Eu parei bem nessa parte onde você comentou que eles estão andando pela cidade, porque é uma parte muito parada, assim, são várias páginas só de texto bruto. Falando sobre cidade, eu comecei a falar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? E aí eu nunca voltei a ler. E aí tem aquele problema que se eu quiser voltar a ler, eu tenho que voltar do zero. Que eu já não lembro mais porra nenhuma. Então eu tô numa constante querendo terminar esse quadrinho aí. E às vezes você voltar do zero tem o problema de que você acha que você não lembra de porra nenhuma. É. E aí você vai lendo e falando, lembro disso aqui. E aí você fica sem vontade de ler porque você ainda lembra. Porque você ainda lembra. Aí você vai, eu lembro dessa página. Esse cara. E aí você vai tudo de novo, só que ao mesmo tempo, se você não for do zero, você vai estar você vai estar na sensação de que você não sabe porra nenhuma. Eu vou falar de eu vou falar de um aqui, que é grande, é coisa grande. Que foi no comecinho do ano. Tem dois aqui que foram bem no comecinho do ano. Eu guardei pra falar só agora, né? E aí foram quadrinhos muito interessantes. Um é um quadrinho mais de ação, um negócio assim mais pra galera. A massa velho. A massa velho? Mas massa velho. O que é massa velho? E o outro seria uma coisa um pouco mais intimista. Mas é esse aqui que eu vou falar primeiro. É de The Walking Dead, o compêndio. O Pai Andante. Exatamente, o Pai Andante. E esse aqui é o volume 1. E eu paguei nesse cara aqui R$35. Paguei R$35 nessa jossa aqui. E isso foi a pior coisa que aconteceu com você, né? Porque agora você quer os outros pelo mesmo preço, né? Caralho, exatamente. Definiu bem. Porque esse aqui eu li todo, e aí eu amei e tal, eu achei muito bacana, porque, assim, quando eu era moleque eu gostava de The Walking Dead, da série, e aí eu sempre quis ler o quadrinho, eu sempre falaram muito bem e tal, aí eu nunca li. Tive a oportunidade de ganhar esse, comprar por R$35. Eu falei, bom, tá aí, vou ler. Aí eu peguei no começo do ano e li. E, cara, eu adorei, eu achei muito fascinante, é muito gostoso, a dinâmica dos personagens, é muito bem escrito, a trama, a situação de poder, o Rick, como vai mudando. Aí tem depressão, tem personagem que trai o outro. Então tem várias coisas muito humanas rolando, enquanto tem tipo todo um cenário entre as político ali que vai se movimentando. Então hora eles estão indo pra cá, hora eles estão indo pra lá. Então é que nem a série, só que eu acho muito mais bem escrito, assim, é muito mais visceral, você entra muito ali dentro da obra, enquanto o outro é mais bobo, assim, né? E eu acho a série um pouco meio mal feita mesmo. A série, não cheguei a ver a série. Eu li o comecinho do quadrinho só, mas a série sempre me passou um negócio de ser feito só pela grana. Sim. Não tem um problema em ser feito só pela grana, mas é um negócio que, tipo... Ele é muito industrial. Começa a ser um negócio bom até, aí faz sucesso e aí vão Hello Sunshine até não aguentar mais e, tipo...
Que nem aconteceu com Game of Thrones, que passou o livro. Não sei se em algum momento a série passou o quadrinho, eu acho que não. Não, acho que não. Mas, tipo, perdeu o caminho. Parou e falou, o quadrinho com certeza estava errado, eu que sei o que é certo, Sim. Que vai dar dinheiro. Eu não li o resto do quadrinho, parece que realmente aconteceu isso com o The Walking Dead. Falam que o final do The Walking Dead é bom, eu não li ainda, que eu já vou explicar. Mas o The Walking Dead, ele foi realmente para outro caminho, no sentido que agora tem spin-off de 3 personagens aí. Que filme eu sei que foi nadando pra França, tá ligado? E foda-se, sabe? Então, ele realmente não parou, eles realmente virou uma máquina de fazer grana e foi indo. Eu acho que eles ainda se baseiam muito no quadrinho, mas aí eles foram tacando foda-se, porque viram ali que é um produto muito... E aí você percebe que vira muito industrial mesmo. A primeira temporada, ela é tipo, bem mais barata, assim, você via que não tinha tanta grana, depois foi virando realmente uma máquina de fazer dinheiro ali, e foram fazendo qualquer bosta. O quadrinho não, o quadrinho é muito da hora, é muito dinâmico, assim, os personagens são muito bem feitos, você sente a pressão da perda, tipo assim, os personagens que acabam morrendo, a situação psicológica dos personagens. E uma coisa que é muito boa é a arte, cara. A arte, ela é muito no ar, velho. É um preto e branco duro pra caralho, pesado, tem cena que, tipo assim, você fica tipo, cacete, sabe? E é um quadrinho muito bacana, eu acho muito legal, é ação zona, mas ao mesmo tempo consegue misturar, tipo assim, tramas, enfim. E vai ter aquele... que já é um clichê de falar, né? Não. Mas é uma verdade e é muito bom no que faz. Que é, os monstros não são os zumbis, né? Falei bastante sobre isso naquele vídeo do Crossed. Mas eu comparo o Crossed com o The Walking Dead. Os zumbis ali, eles são só o status quo mesmo. Eles só são a situação do mundo agora, que tipo assim, eles são um perigo eminente, você não pode sair pra fora. Mas o maior problema realmente são os seres humanos mesmo, assim. Vira aquela coisa do poder corromper o homem. Tem alguns clichês, mas só que são os clichês bem trabalhados, sabe? Então tem personagens que são muito da hora, assim. O próprio governador que na série, tipo, mano, é um cara chato, uma bunda mole. No quadrinho ele é um pouco mais caricato, mas é mó foda, tá ligado? Quando tem toda a dinâmica com ele, a dinâmica dele com a filha. É pesadíssimo, ele é um cara mó violento, ele proporciona violência. E é muito louco, porque é muito sobre organização social. Que, tipo assim, ele é um filho da puta, ele tá promovendo o filho da putagem, só que as pessoas que estão ali dentro se acostumaram com aquele status quo. Sim. Então, tipo assim, pô, beleza, é isso, esse é o governador da nossa cidade. Quando chega alguém de fora, é uma massa, então tem que matar. E aí, quando chega alguém de fora que não tá lidando com aquilo, acho que todo mundo é louco. Só que, tipo assim, a situação fez as pessoas ficarem assim e aceitarem a situação, sabe? Exato. Então, são coisas muito legais, assim, são personagens muito bacanas. E aí, esse vai cobrir até, o primeiro volume, ele cobre até a morte do governador. E aí, o segundo volume é após dar merda na prisão, matam o governador, e aí eles fogem, cada um meio que vai pra um canto, sabe? Meio que explode tudo, então cada um se vira. E aí, eles vão meio que se reencontrar nesse segundo volume aqui, do compêndio. Esse aqui achei não sebo, eu já paguei mais caro, eu paguei tipo 100 e pouco, não achei tão caro também quanto que é, tipo, é dos 300 conto, 200 conto. Agora que é o problema, porque eu não tô lendo esse, porque eu não quero ter que comprar o 3 e o 4, que estão, tipo assim, muito caros, tá ligado? Então eu estou esperando acontecer uma mágica, um milagre. Mano, às vezes aparece aquelas promo de 2 gringos por 1, e aí o que é 400, na real vira 2 de 200. Mais suave, né? Aí pelo menos completa a coleção. E aí eu quero poder terminar isso aqui, só que eu sei que se eu terminar isso aqui, eu vou ficar meio órfão querendo os outros, eu não posso gastar dinheiro. Então esse aí, ele já está aqui, pra eu ler em algum momento. Se eu termino esse, eu vou ter que comprar. Sim. Então, enquanto eu ainda tenho esse em hold, eu não necessito comprar o outro. Então é uma questão de sobrevivência. Mas fica aí a recomendação do Walking Dead. Muito bom, quadrinho. Cara. Vale muito a pena. A série, quem estiver acompanhando, eu queria ter algum amigo que acompanha, pra poder falar o que tá acontecendo. Nessa vibe, meio terror, meio ação, eu vou trazer um da Devir, que é o Something is Killing the Children. Alguma coisa está matando as crianças. Sim. Esse aqui pra mim foi uma surpresona de 2024. Você pegou o autógrafo desse? Peguei. É escrito pelo James Tynion IV, James Tynion IV. Caralho! É tipo o rei, né? É, então. E é desenhado, eu não lembro quem que desenha. Mas tem um desenho muito maneiro, assim. É um negócio meio mangá barra realista. A ação é meio mangá, assim, as poses e tudo mais. Parece mangá mesmo. Mas ao mesmo tempo, o traço, assim, a forma física dos personagens é mais realistona, né? O mangá é um pouco mais... O sujeito que escreve é o mesmo do Departamento da Verdade. Isso mesmo. E o do... A Floresta. A Casa do Lago também, né? É, e a Bela Casa do Lago. E esse quadrinho, basicamente, é sobre alguma coisa que está matando as crianças. Em uma cidadezinha lá, alguma coisa começa a acontecer que várias crianças vão sumindo. E aí a Erika Slaughter chega pra resolver a situação. Tem um clima lembra um pouco Stranger Things, por ser esse negócio meio aventura, meio terror.
ao mesmo tempo que tem algumas crianças nesse primeiro volume e tudo mais, mas ao longo do segundo volume, evolui um pouco a questão da lore e da mitologia do clã que essa Erika faz parte. Ela faz parte de um clã que vai atrás de resolver esses casos. Esses casos eu não vou dar spoiler do que são, mas é alguma coisa que está matando as crianças. E como eu falei que parece Stranger Things, dá pra supor o que é que tá matando as crianças, né? E aí vai desenvolvendo todo esse mistério do que tá acontecendo e ela resolvendo essa situação nessa cidadezinha meio interior, assim, Estados Unidos padrão. Então lembra muita coisa que a gente já acompanha por aí, que a gente gosta bastante. Você falando me lembra um pouco Colorado Train também, assim. Teve o Colorado Train, tem um pouco dessa vibe de ser uma cidade do interior, tem um mistério rolando, e vai lembrar muita coisa. O Twin Peaks também é esse negócio, o Stranger Things, hein, um monte de coisa que vai ter esse... Mas é muito bem feito. Mas é muito bem feito. Eu vi muita gente falando desse quadrinho. Eu acho que quando você pega o primeiro volume, você já gosta muito e é fechado. Mas quando você pega o segundo, você fala, caraca, como esse cara expandiu tudo que pode acontecer a partir daqui, sabe? Tá. E pra mim o James Tynion é um dos melhores roteiristas que tá tendo aí. E todos os que eles estão lançando tá muito aqui em alta no Brasil. Sim, todo mundo tá falando muito bem. Eu não gostei tanto da Bela Casa do Lago, mas eu gostei. E é um dos que mais ouvi falar. Sim, mas eu gostei. E o Departamento da Verdade, assim, poderia estar nessa lista, mas por ser 10 de cada um e tudo mais, eu preferi deixar de fora. Agora, como eu falei, no começo do ano, eu li o Darknet e eu li um outro que também é quadrinhozão, né? Quadrinhozão, famosíssimo, mas eu nunca tinha lido também, que é o Sweet Tooth. E aqui tá um quadrinho que é, senhoras e senhores, um quadrinho. É um dos meus favoritos. Ele é um quadrinho muito bonito e ele é muito... Ele me colocou num lugar muito específico, assim, de primeira trama dele sobre pai e filho, e eu tinha acabado, assim, no começo do ano, quando eu li esse quadrinho, eu li ele em janeiro mesmo, meu pai tinha falecido em setembro, então ele tinha sido muito recente, assim. E aí foi um dos primeiros quadrinhos, porque eu não tá comigo, né, mas eu tenho o compêndio que ele é todo, então eu levei ele inteiro, inclusive ele até molhou, porque eu fiquei no lugar que era perto do rio, enfim, ele tá todo marcas de guerra. Ele foi o primeiro quadrinhozão que eu li, então ele foi um momento assim, pá, né, que ele chegou junto, assim, grandão pra mim. E ele é um quadrinho muito bonito, e além dele ser muito intimista sobre esse personagem, ele é um quadrinho cheio de lore, tá ligado? Ao mesmo tempo que ele vai trabalhar coisas pequenas, sobre o personagem se descobrindo, sobre sair de casa, sobre família, sobre várias pequenas coisas, que são grandes coisas, mas só que ao mesmo tempo é sobre uma lore grandona, tem ação pra caralho, tem mistério, tem trama de, tipo assim, assassinato, pra onde vai. Tem esse negócio esotérico, que nem a gente falou, né? Coisa exatamente. De Deus, que... Deuses antigos, enfim. Deuses antigos e mais, deuses mortos, né? Que é muito bacana. E também é muito sobre preconceito, né? É, sobre preconceito, exatamente. Sobre maus animais. Sobre como a gente tá destruindo o planeta Terra. Como a Terra vem e cobra um pouco disso, porque a gente tá destruindo, então volta. Então, é muito legal que eu li depois da pandemia, ele tem um processo sobre pandemia. Tem muita coisa dentro de um quadrinho só. Ele tem, tipo, pandemia, aí tem, tipo, os personagens, aí tem trama, aí tem gangue, aí tem não sei o quê. Tem a questão parental. Enfim, é muita coisa. Então é um quadrinho que eu recomendo pra caralho. A arte do Jeff Lemire é linda. E aí você vai ficar, tipo, muito instigado em saber o que tá acontecendo. Ao mesmo tempo você vai ficar conectado com os personagens, como os personagens conectam entre si. E não, tipo, só o Gus e o pai ali, né? É, tipo, aquela menina e o outro rapaz. São os outros bichinhos. E basicamente a história é o Gus, esse menino, que ele nasceu... com chifres, é meio... Ele é meio cervo, ele vive no meio do mato e o pai dele é um cara super louco, assim, que escreveu uma bíblia. E aí o pai fica falando que ele não pode sair perto da casa. Ele vai pegar fogo. Ele não pode atravessar tal lugar porque senão vai pegar fogo. O mundo lá fora não existe, só sobrou eles dois. E não sei o que lá. E aí ele vive nesse controle parental super opressivo, de não conhecer o mundo, ele quer conhecer o mundo. E aí, um dado momento, ele passa, ele vê que ele não pega fogo. E aí quem pega ele é o personagem. É o Shepard, exato. O pai dele acaba falecendo. E aí o Shepard pega pra cuidar. Isso, pega pra cuidar. E aí ele vem como aquela coisa que vai cuidar dele. Ele fala, não, vai estar tudo bem, tem um lugar que é feito pra vocês. Sim. Meio humano, meio animais. É feito pra vocês, é tipo paraíso na Terra pra vocês. E aí é essa aventura deles tentando chegar nesse lugar. E aí vai. Essa aventura tem muita outra trama acontecendo ao mesmo tempo, tem coisas de traição, tem coisas de outros bichos que estão sofrendo tortura. Você vai descobrir um pouco da história do Shepard, de onde que ele veio. Então ele tem essa... história do mundo também. Exatamente. E tem essa dinâmica meio flashback, assim. Volta e conta uma história de um personagem. Aí quando você tá indo... Aí volta e conta a história de outro personagem. Sim. E aí até no final você vai descobrir, tipo assim, uma paradinha de um personagem. É um quadrinho muito, muito foda. E muita gente já conhece e eu recomendo demais, assim. Porque se você não leu, tem que ler, porque é um quadrinho impressionante. Eu não vi a série. Eu vi a primeira temporada só. É muito mais infantil, né? Sim. Não sei as outras temporadas, se fica mais pesado, mas eu imagino que não, até porque é uma criança atuando ali, é da Netflix, então... E, inclusive, não é nada infantil esse quadrinho. Ele é super pesado, os temas dele são pesados. Até o traço, assim, é um negócio que
acho que afasta de criança. Exatamente, né? Ele é um Porque traço... não é aquele traço bonitão, assim. Não, ele é meio experimental. Vai e achar bonito. Ele é um traço particular, e eu amo o traço do Jeff Lemire, eu já tinha lido o Soldador Subaquático, esse aqui colorido, então, e o traço dele, tipo assim, os braços parecem uns gravetos, é muito bonito, é muito particular. Tem momentos que não é ele que desenha também, tem momentos que são... Ele tem umas brincadeiras com páginas, tem umas páginas que é assim, que é só texto. Como se fosse um diário de uma criança. Exatamente, então ele brinca, é um quadrinho que ele tem muito espaço pra muita coisa, assim. Ele é muito lindo, a história é muito bem escrita e a arte é lindíssima. E eu fiquei apaixonado realmente, eu queria ler mais coisas do Jeff Lemire. Boa. Eu queria ler aquele Gideon Falls. Bom, continuando aí nos grandes mestres que começam com J, né? Jeff Lemire e Jodorowsky. Jodorowsky aqui no A Louca do Sagrado Coração. Eu já cheguei a comentar em algum Melhores do Mês, né, sobre... Não, e digo mais, antes de você comentar, além de Jodorowsky é Moebius, né, que é tipo pai de todos. E Moebius. Né? Então é aquela dupla do Incal já, que já entrou nos Melhores do Ano, se não me engano, e agora entrando de novo essa dupla, que é um quadrinho da Veneta agora, e ele traz a história de um cara, que ele é um professor ali de filosofia, de não sei o que lá, que ele é muito esotérico e ele tem também muita gente que é seguidor dele. Ele é casado com uma mulher, só que ele não pratica o coito com a donzela. O ato. Ela chega e fala, ó, você não me come, então você não serve pra nada pra mim, porque a gente tá há 6 anos que não me come. E você fica na sua punhetagem de se achar eu fodão, o filósofo, tem essa galerinha te seguindo. É porque ele realmente tem pessoas seguindo ele, assim, tem a cor dele. É um Henri Cristo francês. E a mulher dele reclama com ele. E aí, assim, ela pira um dia e é realmente, tipo assim, ela sai com ele, tipo assim, transa com outro cara do quarto do lado, assim, só pra provocar ele. E dá um pé na bunda dele. E os alunos estão na casa, né? E aí todo mundo meio vê o que tá acontecendo. E aí meio que morre meio por terra, tipo assim, todo a mística em volta dele. O pessoal achava que ele era uma figura imaculada, perfeito. E aí quando a mulher dá um chifre na cara dele, ele não faz porra nenhuma, os caras falam, mano, esse cara é merda, tá ligado? Exato. Menos a maior seguidora dele, que vê aí uma oportunidade de criar o novo Jesus Cristo. Sim. Porque o cara tem um nome lá, ele tem um nome que tem a ver com o nome bíblico, ela também. E aí ela dá um migué, faz um gaslight nele e convence os dois a transar. Ele tinha esse lado putão dele no passado, tanto que ele renega esse lado. E ele fica alucinando, né? Ele fica alucinando com esse cara dele do passado e tudo mais. Então ela dá o gaslight nele, ele tem todo esse ego que ele já tinha, que vai voltando e tudo mais, e eles acabam copulando pra nascer o novo Jesus Cristo. E ela vai levando ele por uns caminhos, vai levando pra cada absurdo ao longo dos quadrinhos, vai crescendo cada vez mais, vai sendo um negócio que é muito pra falar sobre repressão sexual que se sofre às vezes da igreja e tudo mais. Sobre esse ego também, de você sentir que você é muito melhor que os outros, por você ser cabeçudo, ser cultizão. Eu acho que critica muito todo esse lado, assim. E todo o culto em cima do próprio Jodorowsky, que também teve muito nos anos 80, dele ser uma figura endeusada. E tipo assim, ele é só um cara também, tá ligado? A arte também, eu queria comentar que o Jodorowsky aqui, por exemplo, em Cal e outras obras dele, tem cor, né? E aqui é preto e branco. E tem uma coisa que é impressionante do Jodorowsky, é que tem do Moebius, que tem páginas que é tipo assim, parece que é 100% branco, tá ligado? Só que, tipo assim, são linhas pequeniníssimas, assim, que formam toda uma imagem. Então, tipo assim, é muito branco. Ele sabe ocupar o espaço branco. Que é muito difícil. Normalmente você desenha, eu provavelmente eu desenho, você acaba, tipo assim, fazendo rachura. Você acaba preenchendo muita coisa com tinta. Eu gosto muito de usar nanquim. Ele, cara, é tipo assim, é cirúrgico. Tipo, são as formas, vão colocar ali no papel, e o resto é branco, sabe? Só que o branco, ele vira algo, tá ligado? Sim. Ele consegue fazer o branco não ser um espaço em branco, e se ornar com a imagem inteira. É bizarro, assim. Tem a página que você abre e você fala, cara, que porra é essa, sabe? Muito bonito. Tanto que existe algumas críticas, porque tem uma versão gringa, eu acho que americana, que é colorida. Que é colorida. Porque os americanos não sabem, né? Porque os americanos não sabem consumir uma obra em preto e branco. Mas aí a Veneta até comenta que eles trouxeram em preto e branco, porque a obra original é em preto e branco. E também vê o traço do Moebius em preto e branco, é um negócio que a gente não vê muito. E chega a ser um negócio deslumbrante, que nem o Henrico tava falando. E a parte que seria colorida, porque o Henrico falou que o cara ele tinha uma cor, né, da galera dele. É a cor que tá aqui na capa, né? Que é esse roxinho, esse lilazinho. Então, mesmo tendo essa cor e não tendo, você consegue assimilar quando aparece no quadrinho qual que é a cor, né? Sim. Eu fiquei curioso em saber como é que é colorido. Poderia ter algumas páginas só de demonstração de como foi colorido, porque eu fiquei curioso com saber como é que é as cores do quadrinho. Se você tá vendo o vídeo até agora e ainda não é inscrito, se inscreve, né, Henrico? Pô, pelo amor de Deus. Deixa o like, vai comentando aqui o que você acha das nossas recomendações e quais são as suas recomendações. E se você acha que a gente falou alguma besteira, pô, também comenta aí, entendeu? Mas vamos continuando o vídeo. Vou pro próximo aqui, que é um quadrinho também muito importante pra esse ano, que foi um quadrinho sobre luto, tem 2 aqui.
que são quadrinhos que eu gostei muito, que Acho falam que é uma sobre... das melhores reviews que teve aí esse ano. Exatamente, eu lembro que foi uma review que bastante gente gostou, bastante gente comentou e deu seu testemunho e simpatizou, e foi uma review que eu gostei muito de fazer. Eu lembro que eu trabalhei bastante nela, assim, de fazer marcações e elaborar, tipo, um roteirinho, né? E é o meu irmão caçula. E foi, a partir desse vídeo, eu lembro que foi que começou a entrar bastante gente dos membros. Eu lembro que foi mais ou menos ali aqui naquela época que talvez tenha aberto a possibilidade pra gente de ter membros. Eu lembro que algumas pessoas que eram do grupo falaram, comprei o meu caçula, caralho, pô, puta que pariu que você fez ler esse quadrinho e tal. E esse quadrinho é um quadrinho muito bonito, ele é um testemunho, assim, sobre esse personagem, que é uma obra autobiográfica desse autor, falando sobre a perda do irmão dele num acidente que eles têm num período de férias ali. Eles têm um acidente de carro, ele tá brincando com o irmão, eles estão tipo numa carroça, assim, viajando pela França, se eu não me engano é na França. Ele tem um acidente, o irmão dele tá meio espiruleta ali pra lá e pra cá, ele segura o irmão e solta e, bom, tem um acidente de carro. E aí ele vai pra sempre carregar essa culpa. Ele achar que ele é o culpado por esse acidente. E aí hoje em dia, faz um ano já e alguns meses assim que meu pai faleceu, é diferente da época, né? Porque eu li esse quadrinho de fazer tipo uns 6 meses. Ainda é recente, mas na época era mais recente ainda. Então muita coisa assim refletia com o que eu tinha passado recentemente. Então se eu não estava passando, eu estava passando recentemente. Eu recomendo muito ver esse vídeo, porque esse vídeo ele tá completinho sobre esse... E foi feito num período muito importante, assim, pra mim. Mas vendo hoje em dia um pouco distante daquele pensamento, a culpa é uma coisa muito intensa. E você vai perdendo ela, você não vai se sentindo culpado. Aqui, diferente dele, porque ele realmente teve uma culpa no acidente. Uma ação ali dele poderia ter impedido. Então, realmente, essa coisa foi torturada há mais tempo. E eles brigaram antes, então tem tudo esse lance. Exatamente, todo esse lance. E ele... você vê que ele é um adulto já, depois de muito tempo, tentando voltar pra aquele espaço e tentando reviver aquelas memórias do que ele sentiu na época. Então é bem cirúrgico mesmo, ele realmente voltando na própria vida, falando sobre as experiências dele, que acabam sendo experiências de um todo, pra todo mundo que vai passar por perdas, você consegue se simpatizar muito aqui. E se você não passou também, se você vai chorar, você vai ficar completamente comovido com essa obra. É uma obra muito bonita, muito legal. Ela não se estende só ao fato da perda, mas como é que essa perda vai ser acompanhada na vida dessa pessoa. Então vai falar sobre a carreira profissional dele, sobre a família, mas a perda ela sempre tá ali, sabe? Cozinhando. E não é um negócio que é só a história de como o irmão dele morreu, né? É muito sobre sentimentos do que você sente depois que acontece isso, né? Sim. Não é a história da perda, né? Sim. É a história de você ao longo da vida lidando com isso. Sim, a perda é o gatilho pra história começar. Sim. E ele também, tipo, entrevistando pessoas da família dele mesmo, a mãe, o outro irmão, e o que é que eles sentiram ao longo da vida, né, por causa do que aconteceu. Eu não vou dar spoiler, mas se você quiser saber sobre um pouco mais, o nosso vídeo tá lá, mas comprar o quadrinho. E que em todos os quadrinhos que a gente falou até agora, o link tá aqui na descrição. Compre pelo nosso link, que vai ajudar muito a gente. Porém, o que eu ia falar, tem um momento ali no final, que como eu falei, não vou dar spoiler, mas tem um momento no final quando você descobre sobre o irmão, por exemplo, que parece ser uma figura super apática, ou que tá bem resolvida com a questão. Quando esse irmão finalmente abre o que tava preso ali dentro, é um momento que você fica tipo, caralho. E aí, tipo, eu lembro que um dos momentos mais marcantes, assim, que você fala, puta. E o personagem também fica, tipo, em choque, sabe? Sim. De, tipo assim, como ele segurou até hoje. Tipo, eu tô achando que só eu segurei essa bomba. Só eu segurei essa barra. Só eu me sinto culpado. Eu sou o único aqui nessa situação. E aí, quando você vê o outro, quando você vê a mãe, e principalmente o irmão dele, que é super calado, você fala, meu Deus, né? E aí o quadrinho realmente vai fazer esse trabalho de você que passou pra mim, que tinha passado por um luto, você esquece que você não tá sozinho. E aí, quando você se vê visto, você fala, nossa, quantas pessoas também, né? É uma história que, parecida com outras histórias, você se enxerga, você se olha no espelho ali, você vê que alguém escreveu aquilo e alguém sente que você sentiu, então você fica mais confortável, você consegue liberar um pouco dos pesos das costas, que tipo assim, você passando por isso, as pessoas estão passando pela mesma coisa que você, e ela está bem, ou seja, você vai ficar bem também, sabe? Fora o final, que também é lindíssimo, lindíssimo, né? Eu acho que é a parte pra mim que mais emociona, porque você passa por um negócio pesadíssimo e o final é um negócio assim, aquele alívio, tá ligado? E é um quadrinho da Nemo. Continuando a falar sobre coisas pesadas, tristeza, é Solitário no Centro da Terra, da Zoe Toroguchi, que é um quadrinho da Conrad. Eles já tinham lançado A Cegueira Iminente de Billy Scott, que entrou no ano passado na lista, e esse é o quadrinho mais novo dela, que é autobiográfico. É ela logo depois de ter lançado A Cegueira Iminente, e lidando com esse negócio de agora, ela tá nos holofotes. Ela ali nos Estados Unidos, na Inglaterra, é a pessoa do momento, todo mundo bota muita fé nela, em tudo que vai acontecer, só que ela é toda quebrada por dentro, ela não confia em si mesma, ela se auto-sabota muito, ela tem muitos problemas... Síndrome de impostor. Síndrome de impostor, ela tem tudo isso aí,
E aqui vai mostrar tudo ela lidando com esses problemas desde criancinha. Ela lidando com pressões da família, com um irmão mais novo que veio e acabou roubando o holofote dela, com ela agora sendo essa pessoa que tá aí nos holofotes, que tá todo mundo esperando alguma coisa gigante dela, e ela é só uma pessoa normal, uma menina ali de 18, 19 anos, que tá tendo uma pressão gigantesca em cima dela, e mesmo talvez não seja tão gigantesca, mas ela faz ser gigantesca dentro dela, né? E aí mostra toda a relação dela com a depressão, a ansiedade, com esses outros lados dela que estão tentando meio que derrubar ela. E tem vários personagenzinhos, né? E tem várias representações diferentes dela e do que ela sente. Também tem uma que veio a ser uma homenagem, porque esse ano já tinha saído o quadrinho e tudo mais, mas o irmão dela se suicidou. Eita. E o irmão dela aparece aqui como uma criancinha. Então é muito estranho ver isso ter acontecido, sabe? Pra ela, o irmão dela era uma criança perfeitinha, feliz e tudo mais. E aí a gente vê que agora, tipo, depois de todo esse tempo passar, não era só ela passando por isso. E aí provavelmente tinha uma pressão também em cima do irmão que acabou levando ao que levou, né? Eu folheando aqui, você já falou algumas vezes desse quadrinho nesse canal. Umas 2 vezes. E eu nunca tinha dado uma folheada mais próxima, assim. E me lembra muito Pum Pum, pela quantidade de personagens, caracterização, exato. Mas é uma coisa bem experimental, assim, eu não sabia que era tão experimental. Tem partes que é só texto. Tem até um momento que, tipo, ela tá fazendo o quadrinho, ela põe uma quebra e fala, não, agora vai ser diferente esse quadrinho. Exato. É bem experimental, ao mesmo tempo ela tem uma dinâmica muito bem feita, assim, das páginas, assim. Muito foda, achei bem curioso, fiquei curioso de ler. É muito bom, fica a recomendação. Vai ficar aqui já. Tristeza não tem fim, felicidade sim, vamos lá. Bom, falando de tristeza, falando de coisa ruim, a gente tem um vídeo no canal só de quadrinhos pra chorar. É verdade. A gente tem top 10 quadrinhos pra chorar, e esse aqui não entrou na lista, que eu não tinha lido na época. E uma coisa que eu citei no canal é que eu tenho dificuldade de chorar com facilidade e chorar com mídias, assim, né? Especificamente quadrinho. Sim. Poucos quadrinhos me fazem chorar. E eu tinha falado que nenhum quadrinho tinha me feito chorar. E até chegar esse cara aqui. O fim. O grupo do apoiadores estava conversando com o Pedro. É um querido, um grande abraço pro Pedro. Inclusive você aí tem que entrar porque você vai ter acesso a essas conversas. E ele encontrou numa livraria e ele falou assim, olha Henrico, vou comprar. Aí eu falei, boa sorte. Aí ele falou assim, isso tá, o cara, ele falou assim, lendo o prefácio. Eu tava lendo o prefácio e já senti um treco ruim. Eu falei, é por aí mesmo. E esse quadrinho, o fim, o quadrinho da Caqueria, tem outro quadrinho da Caqueria também. Um quadrinho que tava, tipo assim, fora assim, do meu radar. Eu tinha visto uma crítica minúscula, assim, apareceu, sabe aquela coisa que tá na internet, eles põem no seu cérebro? Eu vi essa capa em algum lugar e alguém falando que era sobre um artista que escreveu sobre a mulher que faleceu. Eu só sabia meio disso. Aí eu falei, cara, não sei o que. Bom, comprei na Feira do Livro e eu amei esse quadrinho. Ele vai ser um compilado de várias histórias que vão desde uma arte super arrojada dele, cheia de rachura, super detalhada, pra tipo assim, uma arte que é tipo assim, um bonequinho assim, feito só um contorno, sabe? Tipo bonequinho de palito. Então aqui são várias histórias, tem história que é tipo uma página, tem história que são tipo 8 páginas, tem história que são tipo algumas páginas, e cada história se passa um pouco num período que não vai ser relatado, não vai tipo, esse aqui é tal tempo. Só no final, quando você for ler os pós-fácios, que você vai ver. Então, tipo, tem um período que é logo assim, 1 ano depois do falecimento, ou tipo, alguns meses depois também. Então, histórias que são tipo assim, 16 anos depois. Então vai ter esse gap de tempo. E, basicamente, ele perdoa a mulher, na vida real, e ele vai criar várias histórias que são super pesadas, super tristes, só que super brutais, assim, só que super realistas, assim, não é um realismo, né? Mas super genuína, você sente, tipo, realmente que o cara conseguiu pegar o extrato da alma dele do que ele tava sentindo ali no momento e colocar em quadrinho isso, sabe? Como ele vai elaborar essa dinâmica, tem coisas simbolistas pra caramba, assim, que é só uns desenhos. Tem histórias que é, tipo, feito no começo, assim, logo em seguida, e ela vai terminar só no fim, numa outra história, que é, tipo, o personagemzinho pegando fogo. E aí só no final que você vai ter uma outra história que é a conclusão desse personagemzinho pegando fogo. Aí você vai ter uma outra que é falando sobre o planeta. E tem uma específica que é muito bonita pra mim, que é um personagem, que é ele, né? E eles como um palitinho, assim, um bonequinho, só o contorno, conversando com ela. E em nenhum momento a gente vai ver ela, né? Você sabe que eles eram noivos, eles eram muito apaixonados. Aconteceu algo que ele não vai... Tipo, se eu não quadrinho, você descobre, ela provavelmente traiu ele. Só que, tipo assim, só é dito, assim, uma nuance. Que dá a entender, tipo assim, meio que Dom Casmurro. Uma nuance que dá pra entender que sim ou não, sabe? E isso em algum momento foi lidado naquele relacionamento. Ela tem uma doença que, tipo assim, faleceu muito rápido. E aí vai ter uma história, que é ele conversando com essa personagem que é a mulher dele, que são só 2 contornos. E você vai descobrir através daquela história que não é ela, e sim ela que existe dentro da cabeça dele. Então muitas vezes ele vai estar buscando respostas pra ela, que ela ou não vai entregar, e ela vai falar assim, eu não sou ela, eu sou o que você acha que ela ainda existe, sabe? Vai ter momentos assim que ele vai falar, e ela vai responder uma coisa, e ele fala assim, mas você tá respondendo porque eu quero ouvir isso. Ela fala assim, você tá respondendo
isso. Eu não sou ela. Eu já falei, tá ligado? E aí tem uma hora que ele pergunta pra ela, fala assim, você vai continuar vindo aqui? Ela fala, eu não tô em lugar nenhum. Você que continua vindo aqui. E aí você, tipo, caralho. E aí eu lembro, tipo assim, nessa página, assim, eu já tava, tipo, super emocionado, mas nessa página, tipo assim, eu comecei a debulhar de chorar, assim. Eu falei, caralho, cara, porque esse espaço que ele não consegue sair, e essa pessoa já não existe mais, e o que vai restar é a memória dela, sabe? Essa pessoa não existe. Isso serve pra várias coisas, não só luto, sabe? Você pode perder uma pessoa... de um relacionamento que você vai continuar tendo essa sensação de comunicar com essa pessoa, você revisitar essa pessoa na sua memória. Sim. Enfim, é um quadrinho muito sobre memória, sobre você, etapas de um processo. E aí a última história, assim, é uma história muito mais de recuperação, de conseguir lidar em frente. Tipo, na verdade, ele já está no momento onde ele está lidando em frente, e eu acho que ele tem mais uma conversa com essa personagem em um outro momento da vida dele. Muito foda. Um quadrinho assim, só lendo pra entender, tipo, eu explicando provavelmente não vai ser o mesmo peso, mas você pegando pra ler esse quadrinho, você vai ter, tipo assim, várias facadas assim que você vai levar. Que obra linda, sabe? Precisa ver mais disso. E, digo mais, é do Anders Nilsson, eu acho que é a única coisa que tem dele no Brasil, e eu tô louco pra ler mais coisa dele. Bom. Então, quem puder trazer mais coisa desse cara. E eu fiquei muito interessado em outras obras da HQ. Assim como você pegou o meu palê, então eu vou pegar o seu, vou levar pra minha casa, fechou? E continuando, mais uma vez, sobre luto, um pouco mais animado. Sobre luta. Sobre lutoar, que é Powerbomb Faça uma Super Bomba. Isso aqui eu já cheguei a comentar um pouco, que é um quadrinho sobre o wrestling, que inclusive agora tá na moda porque entrou na Netflix, né? Você viu isso? Eu tô curiosíssimo. Eu não gosto de wrestling, mas eu agora... não tô curioso porque eu acho cringe. Tá rolando aí wrestling na Netflix, né? Vou falar mais. E aí vai acompanhar a história de uma mulher que é a maior vencedora do WWE aí, que ganhou, ia ser o 10º ano seguido que ela ia ganhar, e ela tá lá fazendo a performance dela com o vilão acaba escorregando e acaba matando essa mulher. Enquanto isso, na plateia, tá a filha dessa mulher assistindo isso rolar. Dá um salto temporal, e essa menina resolve virar lutadora de WWE também. O pai vai contra e tudo mais, mas ela fala, não, eu vou honrar o nome da minha mãe, não sei o que lá. Ela tá aí tentando essa carreira, quando um dia ela encontra com um necromante, que fala, ó, você está convidada para participar do torneio e você vai poder reviver uma pessoa se você ganhar. Capitão. Aí ela fala, fechou, vou participar. Aí o cara fala, mas é um torneio em duplas, você vai precisar de alguém para ir com você nesse campeonato. Aí ela, que não é boba nem nada, sabendo que o outro cara que matou a mãe dele tá com a culpa na cabeça, porque não foi de propósito, né? Chega nele e fala, ó, matou minha mãe, tem um jeito de fazer ela voltar. Tu vai vir comigo, né? O cara cheio de culpa, aceita. E aí vai mostrando esse campeonato, luta a luta, arco a arco, né? Meio Dragon Ball. Só que cada personagem tem o seu motivo pra estar lá. Sim. Porque todo mundo quer reviver alguém. Então todo mundo tem um motivo, mesmo que apareça muito rapidamente. Então você fica meio tipo, caralho, coitado do cara que não vai ganhar porque não é o principal, né? Mas se ele perder, perdeu, né? Que ele morre. Não é que ele morre, ele só perdeu ali o campeonato, não vai ter a chance de reviver alguém. E aí acontece isso aí, vai desenvolvendo ao longo disso. Tem um traço, assim, muito explosivo, muito colorido, tem uma movimentação bem de anime também, igual eu falei do Something Skinny da Chill. Tem aqui também uma movimentação, umas poses mais de anime ainda, bem mais Dragon Ball até. Tá. Eu acho engraçado porque o luto, ele... Ou qualquer forma de perda, mas o luto também, ele tem muito essa coisa de, tipo assim, você imaginar cenário. E se fosse? E se voltasse no tempo? Você tentar resgatar... E aí você ir pro lado lúdico, que é muito, tipo assim, e se tivesse um necromante que fizesse, sabe? Esse espaço muito do seu sonho, e também é um negócio de Dragon Ball, né? Dragon Ball reunia lá, geralmente era pra reviver alguém. Sim. Alguém morreu, vamos ter que fazer todo um trabalho, né? E aí leva pra esse lado, assim. Ele é bem pessoalzão, assim. Tem alguns momentos que você olha e fala, nossa, que bagulho lindo, que pesado também. Mas ele leva pra um lado mais leve, né? Por ser esse negócio mais de ação e tudo mais. Baby Blue, outro quadrinho da HQ, que também passou bem batido assim pra mim. Comprei na Feira do Livro. E gostei muito, cara. A arte, primeiro, que é uma arte muito linda. O traço, ele é todo num azul. É branco e azul, né? É branco e azul e é muito bonito. É uma sociedade distópica onde você não pode ser triste. Não pode ser triste. Você não pode ser triste, herói. Você não pode... tá triste, você tem que estar sempre feliz, né? Então, esse mundo atual também, que é, no final, a distopia, ela é sempre uma brincadeira com a nossa realidade, e é esse mundo onde a gente vive, onde a gente tá sempre tendo que performar uma felicidade, performar um bom-estar, um bem-estar, performar um, tipo, vai dar tudo certo, sempre. E não que as coisas não vão dar certo, mas, assim, tem momentos que você vai estar triste. E aí, nesse universo, você é preso e levado pra um lugar onde você toma remédio pra caralho,
que vai te fazer ficar feliz e tem, tipo, toda uma polícia, tem toda uma ditadura da felicidade. E essa personagem, ela tá meio nesse lugar, assim, onde ela não sabe das coisas, e ela começa a descobrir que tem um movimento meio de guerrilha. E ela vai se juntando com essas pessoas e vai tendo um monte de coisas acontecendo, muito divertidas, assim. Então, esses personagens que usam máscaras pra esconder a própria face, porque eles têm medo, não só de se esconder, mas de tipo assim, é uma forma de, tipo assim, você... Bom, a gente tem que usar máscara, então eu vou literalmente usar uma máscara, sabe? É meio que uma tiração de onda disso. E é muito bonito, tem romance rolando, são personagens, assim, muito... E é muito bem escrito, e ao mesmo tempo é uma história super meio alternativa. Ele parece meio que um filme indie, tá ligado? Ele parece um filme indie, uma música, ele tem muita referência de música indie também. Enfim, ele tem um romance, ao mesmo tempo ela tem essa distopiazinha, os personagens são muito... Ao mesmo tempo, como é desenhada, umas pernas super longas, uma cabecinha minúscula, então é tipo assim, faz parte dessa estética que eu achei muito fascinante. É um quadrinho muito legal, ele tem uma coisa meio guerrilha, ao mesmo tempo ele tem um romance rolando, ao mesmo tempo ele é meio engraçado, ao mesmo tempo é triste. Então ele é várias coisas ao mesmo tempo, é um quadrinho que vi pouca gente falando também, e eu gostei muito desse quadrinho. Eu tô muito interessado, acho que eu vou pegar aqui também já roubar. Indo agora um negócio que poucas vezes falamos no canal, exato, que é herói. Eu, inclusive, quando eu vi ali, eu falei, será? Eu li essa semana, no finalzinho do ano, o Ultimate Spider-Man do Jonathan Hickman. O Ultimate Spider-Man, você tá ligado o que seria? O original? Zero. Lá pelos anos 2000, a Marvel resolveu criar um universo novo, que é o universo Ultimate. E aí o Brian Michael Bendis criou o Homem-Aranha Ultimate, que era um adolescente, mais pros anos 2000. Esse universo acabou morrendo, e aí, esse ano, reviveram esse universo de uma forma diferente. Um dos personagens, que era do universo Ultimate original, criou um universo novo. Nesse universo novo, não tem heróis, basicamente. E, em algum momento, algum Homem de Ferro de algum universo chega aqui e encontra com o Peter Parker. Esse Peter Parker daqui é um Peter Parker que nunca foi picado pela aranha. E ele já é adulto, casado com a Mary Jane, tem 2 filhos, trabalha lá no Clarim Diário, os tios dele estão vivos, os pais... Acho que não, né? Mas ele não é Homem-Aranha. Não é Homem-Aranha. É só um cara bem sucedido aí na carreira de fotógrafo e jornalístico dele. Tem uma família que ele ama. Tudo certinho. E aí chega o Homem de Ferro... Pra atrapalhar. E fala assim... Você sabe que era pra tu ser um heróizão, né? Um cara que quer ter uma vida totalmente diferente. Deixa uma aranha com ele e fala... Você decide o que você quer da sua vida. Caralho, que legal. E aí ele pensa assim, reflete, conversa com a esposa. Sim, eu vou deixar minha família. Conversa com a esposa. E aí ele resolve que ele vai ser o Homem-Aranha. Nisso ele virou Homem-Aranha, ninguém sabe. Ele vai resolver algumas situações aí de vilão e tudo mais. É muito divertido, tudo ele aprendendo sobre poderes que ele ganhou. Ele começa tendo um uniforme todo preto, só que o uniforme dele é de tecnologias Stark. Então ele consegue adaptar do jeito que ele quiser em algum momento. Ele usa um uniforme que é tudo preto. Aí ele é enganado por vários vilões, que ele chega lá pra parar o vilão, ah, mas você sabe o que é? Na verdade eu não tava roubando aqui, eu tava impedindo que um cara tava roubando. Aí o Homem-Aranha fica, tá, aí o cara dá um golpe nele absurdo, que ele sai voando e não foi dessa vez que eu parei um crime, tá ligado? Ele não tem a malícia. Vai mostrar várias coisas assim engraçadinhas. Ele aprendendo a ser Homem-Aranha velho. E aí em algum desses dias ele volta assim, apanha pra caralho, ele já tá meio famosinho assim nos jornais. Ele chega em casa, a filha dele tá saltando a geladeira, e vê ele no meio da casa, com uma roupa toda preta, fala, que porra é essa? Eu vou gritar, vou chamar a polícia. Aí ele tira a máscara e fala, não sou eu, tá tranquilo. Sou eu, seu pai. Então ele já revela logo de cara pra filha dele, e fica só, ele tem um outro filho e a mulher. Eles não contam pros dois. Então fica meio que o segredinho deles dois. Tem um momento que é ele com a filha falando, pai, esse uniforme dá medo, né? Não dá pra mudar. Então ela que sugere como que vai ser o uniforme novo dele e tudo mais. Mas o Homem de Ferro, ele faz isso só de sacanagem? Não, porque esse universo é o que eu falei. Foi só de sacanagem? Foi um personagem, que no caso é um vilão, que criou esse universo pra não ter heróis. Ah, tá. E aí ele tá tá recuperando os heróis que eram pra ter nesse universo. Entendi, pra fazer os Avengers de novo. Tem todo um clima muito gostosinho, assim. E é uma visão de um Homem-Aranha mais otimista do que a gente tá acostumado. Porque é um cara que ele tem a vida perfeita, de certa forma. Ele não tem tantos problemas no trabalho, ele... ele decidiu que ia arrumar problema, né? Ele tem a família, mas outras coisas legais. O Clarim Diário, não... O dono... Mas vem cá, em teoria, o Homem de Ferro não podia ter dado pra qualquer um a aranha? Podia, mas... Por que foi dar pro mesmo cara? Porque em 90% dos universos é ele, né? Entendi. Então... A vocação é dele. A vocação é dele. E, por exemplo, tem um negócio que é muito legal, que o Clarim Diário, ele é comprado pelo governo.
Só que o governo, quem que manda é o Wilson Fisk, o rei do crime. Ah, sim. Então, várias notícias de tipo, o rei do crime está fazendo crime, não vão sair, né? Porque ele tá manipulando a mídia. Sim. Aí tem todo um lance de criar um jornal novo e tudo mais, pra combater essas fake news, essas grandes corporações. Mas ela é uma história fechada nela. Não, então é esse universo novo. Aí esse primeiro volume, ele é meio fechado, né? Você consegue ler esse primeiro volume de boa, não precisa ler nada que veio antes e depois? Só o que veio depois, que aí tá. vai ser o volume 2 disso aí, né? Vai continuar. Basicamente é isso, muito divertido. Fazia um tempo que acho que a Marvel tava precisando dessa renovação de um jeito legal. Olha, é bonitão o Homem-Aranha. É. Parece um paizão, né? Pra quem tem daddy issues. Sim, então o pessoal anda dizendo que ele é igualzinho o Vini do Dois Quadrinhos. Falar de um quadrinho também muito foda, muito legal. Inclusive saiu um outro agora na Comic Zone, da mesma escritora, que fodida. Eu queria muito, é que na época eu não tinha lido, mas eu queria muito ter vindo porque ela veio pro Brasil. Sim. Que é a Chantal Motelier, fez Social Fiction. Aqui em Social Fiction a gente tem um compilado de histórias. Tem 3 histórias principais. Exato. Wonder City, Shelter em 1996. Esse quadrinho, Social Fiction, é um quadrinho espetacular, um quadrinho muito incrível. Eles tem review no canal. Tem review no canal. E são histórias muito fodas. Você vê como, tipo, a Chantal, ela, porra, tinha uma mão muito forte, assim, do que ela tava fazendo. Ela realmente sabia fazer quadrinho. E quadrinho experimental. E o quadrinho, tipo assim, ele realmente, ele parece uma coisa muito própria. Então ela trabalha política com ficção científica de uma maneira muito, assim, muito fodida, assim, maestria, assim mesmo. A gente vai ter algumas histórias, uma que chama muita atenção pra mim é a do shopping, que é o Shelter, que é desses personagens que vão pra aquele shopping. Ele vai fazer uma crítica um pouco à União Soviética, mas você consegue fazer várias críticas a outras coisas também, né? Ao capitalismo, enfim, de ser realmente um shopping onde eles estão isolados. Ela vai fazer uma crítica, e foi o que a gente falou no vídeo também, ela é uma mulher ali daquele período onde realmente... Nos anos 80, 70, Exatamente. Que tá fazendo um negócio que é muito masculinista, isso, né? Exato. Um universo muito masculino, assim, dos quadrinhos, principalmente naquela época, e ela tá numa revista que é pra ser um sci-fizão, assim, que super ela cult, escreveu né? pra Metal Hurlant. E é um negócio que é super cult e às vezes os homens têm esse negócio de nós somos cults demais pras mulheres, né? E aí é ela fazendo essa revolução nessa revista, né? E ainda mais, né? Num senso onde muito... Eu concordo com a crítica, e realmente no vídeo a gente fez uma crítica a como ela vê a questão da União Soviética ali da época, mas também você vê que era um universo muito masculino e francês, muito dessa coisa dos homens progressistas de esquerda. Então ela vem fazer uma crítica feminina sobre o corpo da mulher, sobre a ótica masculina, e também é muito foda, assim, sobre a perspectiva política até dos próprios homens de esquerda ali, daquele período. Sim. Então ela realmente pegando e fazendo uma coisa própria. Então o Shelter é muito foda. Eu sei que tem ela revisitando o Shelter, que é um quadrinho tipo dos anos 2000, 2010, assim pra frente. Ela meio que consertando algumas críticas que ela fez no passado que ela não concorda mais. Exato. Então eu queria muito que saísse isso aqui no Brasil. O do carro também é muito foda. Sim. Que é sobre corpos imigrantes, sabe? Como eles são tratados, toda a questão do acidente, do corpo, de como a gente cada vez mais... A espetacularização dos corpos também, né? De tipo assim, que corpo vale mais ser visto e também ao mesmo tempo aquele corpo não sendo respeitado, de que forma, enfim, muito louco. Isso até vai recentemente o Primo Rico colocou o feto dele na internet. Não tem tanto a ver, mas tem um pouco a ver nesse sentido de tipo assim, como a gente acaba normalizando certas coisas, exato, o corpo virando quase que uma parada que, tipo assim, é pela imagem, a imagem pela imagem, enfim, né? São carros que sofrem acidentes, esses carros são meio que, tipo, viram os caixões a céu aberto ali das pessoas. Então o corpo branco é super exaltado, enquanto o corpo negro, o corpo que não é branco, ele é tratado de uma maneira super, sabe, foda-se, sabe? Então você tem esse personagem que ele é descendente de, acho que mexicano, talvez, eu não lembro. Uma coisa assim. E aí, apesar dele ser fisicamente branco, como ele tem o sobrenome que seria de alguém ele não de outra ele não é região. puro, entendeu? Então ele vai ser tratado e descartado, aquele corpo vai ser descartado. E também tem muita coisa da América com o carro. E ela é uma personagem francesa, vendo essa questão americana. E o primeiro quadrinho também é muito foda também, sobre o corpo da mulher também. Sempre vai ter essa questão do corpo da mulher, né? Mas embora do carro não seja, né? Mas sempre vai ter a questão do corpo e que espaço esse corpo ocupa. E como ele é visto pela sociedade, como é que ele é visto pelo Estado. Como a gente, às vezes, vai estar querendo sempre... Vai ter uma parte específica do social fiction desse primeiro conto. Mas você vai descobre que o desejo maior do homem...
na verdade, é poder parir um filho. Sim. Porque ele quer acabar com a única coisa que a mulher ainda pode fazer, sabe? Exato. Que a mulher ainda tem de diferença, que a mulher... Então é esse acumulado de homens, realmente, nessa distopia, querendo tirar a única coisa que a mulher ainda, tipo... se diferenciaria geneticamente, biologicamente de um homem, assim. Falar assim, não, agora a gente pare, a gente não precisa mais de mulher. A gente que domina tudo. A gente que domina tudo. Porque o dom da gestação, de você criar um ser humano, é da mulher, né? E aí o homem querendo isso pra ele, falou, não, isso agora é meu também, né? Enfim, várias questões muito bem elaboradas e, tipo assim, ao mesmo tempo que ela consegue fazer você refletir sobre milhares de coisas políticas, ela é super bem escrita também, no sentido de, tipo assim, é um sci-fi. E você fica tipo, caralho, sci-fizão da hora, tá ligado? Bom, agora eu vou falar de um quadrinho brasileiro. Muito curioso com esse, viu? É um dos que eu quero pegar. É o Quando Nasce a Autoestima, do Jefferson Costa com a Regiane Braz. Eles que são um casalzão, que fazem quadrinhos juntos. Ele fez o Jeremias, né? Ele fez o Jeremias, fez o Feliz Aniversário, Feliz Obituário, fez o Roseira Me Dá-lhe Engenho, enquanto a Regi Braz fez o Em Ti Me Vejo, não lembro de outro quadrinho dela. E esse aqui, né? O Em Ti Me Vejo, que não é esse, né? Fala muito sobre a questão do cabelo, de ser alisado desde criança e tudo mais. E aqui é como se fosse uma continuação desse quadrinho e também misturando com uma continuação do Roseira e Medalha Engenho, que é do Pipoque Nanquim. Esse aqui é da Trem Fantasma. Trem Fantasma. E fala muito sobre essa autoestima do negro e de como às vezes você é limitado até dentro da sua casa, dentro de pessoas que também sofreram com isso, porque já tá um negócio muito naturalizado na vida dos seus pais, por exemplo, né? Então buscar essa autoestima dos negros e tudo mais, através de não só o cabelo, mas também do trabalho, de tudo mais. Aqui acompanha uma menina que mostra desde a infância dela que os pais alisavam o cabelo dela, apesar dela sentir dor, dela não gostar e tudo mais, até ela chegar a trabalhar como professora numa escola, ser super bem estudada. Uhum. E aqui ela acaba sofrendo muitos racismos velados. Uhum. Muitos racismos velados, assim, de tipo... Vai ter uma votação pra alguém, sei lá, viajar junto do grupo de alunos. Uhum. Todos os alunos preferem ela, mas a diretora vota pela mulher que é branca e não por ela. E mostra muito sobre isso e dela lutando contra esse racismo, dela aceitando o cabelo do jeito que ela quiser e não se forçando a participar de um embranquecimento que estão tentando forçar nela e em vários outros negros ao longo da vida. Né? Eu não li, né, mas eu imagino que tem muito essa questão do como o social vai ser o racismo estrutural do mundo, né? Sim. Como ele é regido, né, o mundo, vai acabar não só internalizando só na família, mas em si, né? Ele vai ser brotar dentro de você, né? E como é que faz pra você, tipo, tirar algo que... Você é uma pessoa negra, no caso, Sim. mas você existe essa mesma culpa ou esse próprio pensamento que foi colocado dentro de você, né? E é você lutar contra isso. Eu acho muito bacana, porque nós, como homens brancos, né? A gente... Temos muito lugar de fala nessa conversa. Não, mas eu acho que tem que estar sempre consumindo obras que vão falar sobre isso, pra gente estar sempre aprendendo mesmo, porque é um lugar muito de sacar, né? Que existem outros mundos fora o nosso, né? E não só consumindo e tudo mais, mas tendo essas outras vivências, em questão de, tipo, você ter amigos negros, ouvir o que eles têm pra falar sobre o assunto. Por exemplo, eu tenho o meu amigo que é o Gilberto, o Giba, que é o Vida Incerta, que ele tá fazendo um documentário sobre como que era o rolê emo, que ele fazia parte, ele tinha banda e tudo mais, na época ali dos anos 2000, enquanto um homem negro. Uhum. Então ele falava dessa questão de alisar o cabelo, dele chegar nos lugares e, sei lá, a menina dar em cima do amigo dele que é branco e ele tentar ter o mesmo visual e ninguém chegar pra dar em cima dele por causa desse racismo velado, coisa desse tipo. Tudo que as bandas que você via emo, todos eles eram branquinhos, ricos, que tinham todos os melhores equipamentos do mundo, enquanto tinha muita banda de periferia que era emo, que tinha um monte de homem negro que tinha que alisava o cabelo, destaque, né? Ou mesmo assim, não alisava o cabelo e deixava lá os dread, mas o pessoal deixava meio de canto, nunca era a banda principal do rolê, né? Você tá sempre se sentindo insuficiente, né? E eu vou puxar já um outro quadrinho, que é da Nemo, que é o Kililana Song. Do Benjamin do Benjamin Flau. Esse é um dos que caiu naquela coisa de tipo assim, nossa, eu quero muito comprar esse quadrinho. Ah, o Luiz comprou. Eu tinha visto ele numa livraria, eu não sabia ainda que tinha lançado. Eu acho que eu vi, na verdade, eu fui numa livraria em São Paulo e eu vi a versão francesa desse quadrinho. Eu falei, nossa, coisa linda. E aí depois eu vi que lançou aqui no Brasil. E aí eu queria muito ler, porque essa capa, pra mim, é lindíssima, assim, não sei se dá pra ver direito, mas é uma capa lindíssima, o traço é coisa de louco, assim, as cores, enfim. Sim, é muito bonito. Mas pode falar. Vai contar a história de uma região do Quênia, que é essas ilhas Kililana, que mora algum pessoal, um povo morador de lá, né? E vai contar a história desse menininho. Todo dia que ele acorda, ele tem que dar fuga no irmão dele,
porque o irmão dele quer que ele vá pra escola e ele não quer de jeito nenhum. Ele fica fazendo vários jobzinhos ao longo da cidade, tipo, o amigo dele descasca batata. Ele fala que não vale a pena, que vale a pena mais você ir buscar um negócio pra um outro cara, que ele paga mais pra você fazer um negócio muito menor do que ficar o dia inteiro descascando batata. Sim. Ele vai fazendo vários trabalhozinhos e um dia ele tá dando uma dessas fugas, ele acaba entrando no barco de um cara, faz um trabalhozão aí, que não vou falar porque é spoiler, e eles acabam indo pra essa ilha, que é a Quililana, que é tipo, sei lá, atravessar de Santos pro Guarujá. Nessa ilha, ele acaba ficando dentro do barco dormindo, enquanto o cara vai resolver alguma coisa nessa ilha. Quando esse cara volta, o barco dele foi roubado, enquanto o menino tava dentro do barco. E o cara que roubou o barco dele deixou um barco merdinha. O cara que roubou o barco, ele tinha uma região lá, que era dele, da casa dele, né? Que tem uma galera querendo fazer um hotel lá. Hotel ali naquela região do Quênia pra ser aqueles hotéis gigantescos, resort, beira da praia, tudo mais. E ele não queria vender, porque enterrado embaixo de uma árvore tinha os ossos de um ancestral dele lá, meio mágico e tudo mais. E aí, no caso, o cara resolveu vender essa área, não porque ele queria, né, meio que foi coagido pelo pessoal. Ele desenterrou esses ossos e tava indo levar pra algum outro lugar usando esse barco. Sim. E o menino tava dentro do barco sofrendo aí com isso, sem querer. Enquanto isso, na cidade vai repercutir todo esse negócio do pessoal que quer fazer esse hotel, que tá querendo meio que acabar com todo o rolê histórico, social, mitológico que tem ali na região, né? Então tem todos esses dois lados, assim, do cara que teve que sair da cidade porque estão querendo industrializar ali ao lado dele, como a região é afetada, porque é uma região de muita pesca, e com todas essas dinamitações que vai ter ali, vai acabar com a pesca do lugar, como vai ter muito turista chegando de navio também, vai acabar acabando com a pesca, e aí o final é anos depois que mostra como que ficou essa região depois de ter esse resort ali, tá ligado? Legal. É bem naturalista, assim, parece. Isso no sentido que parece ser uma história bem real mesmo. Sim, é sem bem muito real. Floreio, sem muitas coisas oníricas mesmo. É tipo uma história, uma passagem desse Sim. personagem. E no final tem até um pós-fácil mostrando fotos da região, fotos de pessoas da região. Então teve todo um trabalho de pesquisa que o cara foi até essa região pra ver como que era e tudo mais. Bom, antes de mandar o meu último aqui, que acho que é o mais foda, mais pica. Mas antes de falar do fodão aqui, dos últimos, eu queria fazer umas recomendações honrosas, porque eu tinha esquecido enquanto a gente gravava. Eu esqueci que durante esse ano, eu li muito quadrinho do Sesc, que é até a biblioteca do Sesc, eu fiz bastante curso no Sesc esse ano. Pô, eu usei a biblioteca do Sesc de uma maneira bem legal, assim. Então teve alguns quadrinhos que eu li lá que eu curti pra caralho. Um Oceano de Amor, que é um quadrinho mudo, tem vídeo aqui no canal, um quadrinho muito bonito, muito assim, bonito. A arte é linda, e é tipo umas trapalhadas, assim, uma historinha super fofinha, que você consegue ver só pelos desenhos ali, só pelo gestual dos personagens, as ações, a dinâmica dos personagens. É bem... Pixar. É bem Pixar mesmo, mas ele é bem pictório mesmo do desenho mesmo, assim. E aí você vai trazendo essa historiazinha super bonitinha sobre um personagem que trabalha... E aí vai ter uma crítica ao capitalismo, muito bacana. Sobre a exploração que eu falei, do negócio de pesca ali. Exatamente. E esse sendo um pequeno pescador, que ele tá provendo só pra cidadezinha dele, e aí tem a mulher dele, enfim, muito bonitinho, sabe? Uma história cheia de... O que o seu é mais naturalista, uma coisa muito mais realistona mesmo. Ele é super, tipo assim, uma fábulazinha, super um desenhozinho animado. Tchê, também, acho que é do Brecht e Osterheld. É um quadrinho fudido, assim, se você quiser conhecer. Se você quiser um quadrinho sobre o Tchê, esse é um quadrinho muito bom, tanto na arte do Osterheld, assim, é um bagulho... A arte do Brecht. Do Brecht. Arte fudida, assim. E a história também é muito bem narrada, assim. Nova York, do Will Eisner, também um quadrinho lindíssimo, assim. São vários contozinhos, você vê como o Will Eisner é um gênio, assim. E Nova York é um dos quadrinhos fudidos, assim. Eu acho que o único quadrinho que eu li dele, mas é um gênio fudido, assim. Ele faz várias histórias. E o Will Eisner era tipo uma coisa muito Disney, talvez pelo W dele ser Disney. Pra mim era muito bonitinha as coisas dele, eu tinha a impressão. Cara, é super pesado. Tem uma história que, tipo assim, o cara morre, tipo, cego, com lepra, sem as pernas e morando na rua, tá ligado? Você fala, caralho, que horror, tá ligado? E Primavera em Chernobyl, também é uma outra história muito foda, assim, sobre um personagem. Ele mesmo, né, uma história autobiográfica, dele indo visitar Chernobyl. E é uma cidade que, tipo assim... foi completamente... Bom, você sabe que foi Chernobyl, enfim, por um descaso, por um acidente horrível que matou muita gente. E ele fazendo esse trabalho jornalístico de indo retratar através de quadrinho o que aconteceu, o que foi Chernobyl. Só que como é que ele vai retratar
algo que não existe, né? Algo que não é visível, né? Algo que não é tal, tipo, você não consegue transformar em imagem a radioatividade. Então como que esse artista vai fazer o trabalho de retratar a radioatividade através de quadrinho? E é muito foda como ele descobre, como que ele vai fazer isso. E aí, ao mesmo tempo, a descoberta dele que existem pessoas que moram por ali e que, tipo assim, existe ainda vida e que as pessoas não deixaram... E, sabe, é uma coisa muito da motivação do ser humano, enfim, muito bonito, uma história muito foda e uma temática muito da hora. Dito isso, As Guerras de Lucas. As Guerras de Lucas, da Comic Zone. Pra mim, um dos melhores do ano, assim. Da Comic Zone eu acho que é o melhor do ano. Mas também tá no meu top 2. Por isso que também tá tão à frente, assim, na nossa lista. Certo. Pelo menos pra mim, não sei se pra você também. Não, eu gosto bastante desse quadrinho. Foi um quadrinho bem, assim, legal de se ler. Eu digo que ele é um quadrinho legal. É tipo assim, parece que você tá assistindo um documentário em forma de quadrinho. Você se diverte muito, né? Porque ele tem todos os aspectos de documentário, mas ao mesmo tempo ele é super intimista na história do George Lucas. E como foi um estresse pra ele fazer uma das maiores obras do mundo, né? Pra quem não tá ligado, esse aqui é um quadrinho que seria documental sobre a bibliografia dele fazendo o primeiro Star Wars, né? Sim. Ele tendo as ideias desde criança até ele fazer o primeiro filme e a produção, o estresse que é uma produção e a estreia do filme. Desde ele tendo as primeiras ideias, assistindo o Flash Gordon, ele assistindo coisas assim, meio de espadinha e tudo mais, e ele formulando isso aí, juntando na cabeça dele em algum momento, né? Então vocês vai ter bastante coisas que é legal pra gente saber do backstage, porque a gente tem o Star Wars como um ícone, né? Sim. Mas você esquece que foi feito por seres humanos, ele não é uma força da natureza. Sim. Então você vai ver os perrengues, as coisas que aconteceram, ele quase tipo assim, tem um... tem um ataque cardíaco, você vê pessoas como Coppola, você vê o Scorsese, aparecem, o Spielberg. Então várias coisas que aconteceram ali em volta daquele período, daquela nova Hollywood, desses jovens que queriam fazer muito cinema, só que foram virar, hoje em dia eles são, tipo, mestres e super cultuados, mas eles eram só jovens, tá ligado? Sim. Eles são só pessoas, a gente vê Star Wars como se fosse um marco, tá ligado? E realmente era só um cara, assim, que tinha vários problemas, ele não sabia escrever direito, ele, tipo, escrevia errado. Abandonou a escola. Exato, ele escrevia errado e também o texto dele não era bom mesmo, tipo, as falas eram ruins, assim, como alguns autores foram mudando e foram criando aquele personagem, como teve que passar por revisão, como as pessoas tentaram boicotar, então, tipo assim, algo que a gente tem como Star Wars, que é um ícone, uma parada que vive num conceito coletivo de todas as pessoas do mundo, tipo, Luke, eu sou seu pai, quase não aconteceu. Quase não existiu, porque existe uma força muito grande da indústria, da produtora, de não fazer acontecer esse filme. E é muito legal ver que ao longo do quadrinho ele vai aprendendo sobre escrita, aprendendo sobre jornada do herói e tudo mais. E o quadrinho é no formato de jornada do herói, né? Tem o chamado assim pra ação, tem ele sendo negado, toda essa luta pra até conseguir lançar o filme e agora ali no final, né? De como foi. E é muito legal de ver que tanto o George Lucas quanto o Spielberg são dois caras que tem umas ideias muito infantis, muito de criança, né? Sim. Só que eles conseguem botar isso de um jeito que, tipo, todo mundo acaba gostando no final e viraram, tipo, dois dos maiores diretores do mundo. Ele é muito parecido com o Spielberg, só embora o Spielberg, ele realmente seja um bom diretor. A grande questão do George Lucas é que ele não é um bom diretor, né? Ele é mais de criação de mundo. Ele é um criador, né? Ele é um idealizador do projeto. Então você vê que toda hora ele tá meio que subsidiando as coisas, tipo assim, você faz isso, faz aquilo. Enquanto o Spielberg, ele realmente tem uma paixão pela criação de imagem, né? Sim. Justamente o George Lucas e o Spielberg, entre por Scorsese, o Brian De Palma, o Coppola, eles são os dois que brincam mais com a infância, assim, o sonho da infância. Tanto que tem uma parte aí que os dois apostam uma quantidade do box office ali, entre os dois, que são os dois que estão fazendo um negócio de sci-fi, um tá assim, fazendo Contatos Imediatos de terceiro grau e o de primeiro grau ou terceiro grau, não lembro agora. E o Star Wars. Mas é muito legal porque é uma história muito foda e tem um trabalho de pesquisa gigante depois. Sim. Quando você vai ver a bibliografia, você vai ver que, tipo assim... Tem algumas fofoquinhas aí no meio. Exatamente. E o jeito que ele pega, tipo assim, milhares de informações, de milhares de materiais que foram escritos sobre Star Wars, e ele unifica numa coisa só, é muito foda, porque você vai, tipo, lendo de uma dinâmica muito foda. Então, tipo assim, aí hora a gente vai falar sobre o Mark Hamill e a Carrie Fisher e o Mark Hamill, como eles tinham um namorico. Aí depois entra o Han Solo. Primeiro eles têm um namoricozinho. Aí depois entra o Han Solo e vira um namoro maior. Aí fala também do C-3PO e do R2-D2 que ficavam brigando o dia todo. Então, o Obi-Wan que não queria morrer. Aí até a parte onde é publicado o filme. E meio que por um acaso o filme vira tipo um ícone, tá ligado? Então, aí começa a lutar pra caralho. E todo o lance dele, tipo, ele tá sempre morrendo de medo do filme não dar certo e tudo mais. Mas tem um momento que ele fala, tá foda isso aqui. Que é a parte da trilha sonora, assim, que ele ouve, tipo, ele não tem dúvidas, né? Sim. Sendo que o resto do filme inteiro ele tem dúvidas. Sim.
porque aquilo depende muito dele, o filme, né? Sim. Quando vem a trilha sonora inclusive a cena da trilha sonora que apareceu, então o Williams faz, aquela aí, tipo assim. E realmente, tudo no filme, e na época eu revi o primeiro, você reviu todos, né? Eu revi o primeiro, e o filme ele é muito simples, ele é muito curtinho, assim, até se você for ver, tum, e acabou. Mas ele é um filme icônico. Tudo nele é icônico, tá ligado? Tudo é muito grandioso. Tipo, é muita coisa. Tipo, o sabre de luz, as armas serem feitas, recicladas, as naves, o jeito que foi filmado as naves, que teve todo um rolê pra filmar. Puta que pariu, cara. E é muito, tipo assim, cativante esse quadrinho. Você fica tipo, Star Wars, tá ligado? Dá vontade de você sair, igual você termina Rock com vontade de sair bater correndo, bater em alguém. Aqui você termina com vontade de, pô, vou fazer um filme. Exatamente. Você termina assim, nossa, que vontade de fazer um filme, tá ligado? Tipo, curtir fazer um filme com a galera. E termina com vontade de ver Star Wars pra caralho. Sim. Vou ficar a recomendação, pra mim, um dos melhores do ano. Ficando atrás apenas do mais esperado do ano, né? O Eternauta. Esse não podia ser outro. Do Pipoca Nanquim. Do Pipoca Nanquim. Provavelmente o quadrinho mais aguardado do ano. Um clássico argentino, escrito pelo Osterheld, que já foi citado rapidamente. Com desenhos do Solano Lopes. Que é animal também. Que é animal. Aqui a gente vai ter a história de um mundo que começa a cair uma neve que quando entra em contato com as pessoas morrem. Nisso tem um grupo de amigos, estão todo mundo jogando ali um pokerzinho na casa do Juan, começa essa neve e graças a Deus, nos anos 50, 40, que é onde se passa essa história na Argentina, todo mundo tinha muita tralha em casa. Então, eles têm um modo de conseguir sair nessa neve sem morrer, que seria essa roupa icônica que eles têm de mergulhador. E é muito legal porque com esse começo, ele ambienta muito o cenário, é muito bom as discussões, como cada um vai... Cada um tem a sua personalidade, então um cara... É o cientistão. É o cientista, o outro é o gênio. É tipo o cara que manja pra caralho, ele é super pragmático, ele pensa em tudo. Ele já é um cara muito mais da ação, sabe? De fazer acontecer. Vai acontecendo isso, e aí essa neve tá acontecendo lá fora, e eles percebem, eles têm um raciocínio muito rápido. Um dos personagens sai correndo. Acaba ficando com medo, assim, do que tá acontecendo, que eles veem um monte de gente morrendo na rua e fala, pô, eu tenho que ver minha família em casa. Bota o casaquinho aqui, assim, por cima da cabeça e vai. Só que ele morre. Acaba morrendo logo. E aí vai nesse momento que eles testemunham, tipo assim, então alguma coisa tá acontecendo lá fora. Aí um cara tem um bagulho do guide, não é cronômetro, é o bagulho o Geiger lá de radiação, né? E aí ele vê e fala assim, não tá tendo radiação lá fora. Tipo assim, porque não... É um negócio diferente. É um negócio diferente, porque não poderia ser, mesmo se fosse a neve, estaria emanando a radiação aqui. Parede, né? Então, tipo assim, é o contato da pele com essa neve aí. Sim. E aí essa jornada é muito louca porque... É eles tentando buscar suprimento no primeiro momento, assim. Mas não tem uma pausa, não tem muito um sossego. Então meio que esse quadrinho ele vai sendo que tipo assim... É meio que um carro engatando e vai embora, tá ligado? Não para. E vai crescendo cada vez mais. E cada vez mais ele tá distante do começo do quadrinho. Sim. E o começo do quadrinho, que era algo tão simples, um pessoal jogando pôquer, parece que já passou, tipo, assim, anos. Sim. E o próprio personagem reflete sobre isso. Mas passou, tipo assim... No máximo horas. Uma semana. Não, passou horas, tá ligado? Sim. É muito legal o quão humano esses personagens são e a dinâmica desse quadrinho. Mesmo sendo um quadrinho dos anos 50, você não sente que é um quadrinho travadão. Não. Igual quando você pega um clássico da Marvel dos anos 60, você vai meio travadão. Sim. Aqui você consegue, pelos diálogos, pelo jeito que os personagens são, pela realidade que eles estão passando. Parece que é muito atual mesmo. Parece... Você vai indo, assim, você entra muito no quadrinho quando você tá lendo. Apesar de ser um formato muito diferente, né? Talvez esse formato wide... Apesar de ser meio estranho de manusear, talvez por a gente ter toda essa questão do wide do cinema, acho que a gente consegue até aprofundar mais por causa do wide. Me incomodou a leitura um pouco, porque quando você abre esse sujeito, ele fica desse tamanho, né? E aí é meio ruim de você ler. Porém, é muito bom. Eu gostei muito da edição, achei muito bonita, tá todo mundo muito preocupado, não gostei das cores, eu gostei bastante. Eu acho que vale um vídeo mais aprofundado sobre essa obra. Mas é muito foda, cara, é um quadrinho muito louco. E você citou mesmo, por exemplo, eu gosto muito do Jack Kirby. Mas você pega a fase dele, tudo... Embora o quadrinho ele faça questão de explicar o que o personagem tá pensando, e ter os balões, os recordatórios, às vezes explicando o que tá acontecendo, você pega um Jack Kirby da vida, o Quarteto Fantástico, ele é muito, tipo, bobinho, sabe? Embora tenha um público-alvo e esse público seja diferente, e aí nesse cara, ele é muito bem feito, ele tipo, é muito atual, a dinâmica é muito foda. Sim. Ele tá sempre te gerando uma tensão, ele não te poupa muito das coisas. Tá sempre, tipo assim, uma coisa vai indo pra outra, uma coisa indo pra outra, e o personagem tá sempre refletindo, o personagem tá sempre incomodado, nada tá muito fácil. E ele vai indo pra vários lugares, né? E você consegue ver várias referências
Várias coisas atuais que pegaram daqui, né? Exatamente, que mamaram muito dali. O próprio The Walking Dead que você tava falando, que o cara começa no hospital, assim, meio sem saber o que tá acontecendo, e sai pro mundo, tá ligado? Explorando. Qualquer distopia hoje em dia é muito isso, mas a Madrugada dos Mortos-Vivos, eu acho que é o primeiro do Jorge Romero, são os personagens dentro de uma casa, sabendo que deu merda lá fora, e aí o filme não é sobre lá fora, o filme é sobre lá dentro, sabe? Então esse começo é muito parecido. Então esse momento onde eles estão presos, querendo ir pra fora, várias coisas assim, é muito foda. Jeito que eles vão armar a roupinha, sabe? Ou, tipo assim, a dinâmica, tipo assim, a gente tem que fazer tal coisa pra pegar tal coisa, e aí a gente vai primeiro pegar os primeiros. Não, a gente vai pegar a primeira arma por causa disso, disso, porque o ser humano vai começar a fazer isso. Aí você vê que o ser humano tá violento. Sim. Aí uma hora que todo mundo é meio que vinculado pro exército, aí o ser humano para de brincar entre si e começa a brigar com o alvo. Parece algo maior, né? É, exato. E aí lembra um pouco o Watchmen, assim, do que o Watchmen vai fazer ali no final. Enfim, várias coisas. E também foda. É uma... Quando você termina, você percebe que é uma crítica ao que estava acontecendo na Argentina naquela época. Toda a questão da ditadura argentina e quem que estava por trás disso tudo. E aqui também tem alguém que estava por trás disso tudo e vai revelando assim aos poucos. É um mistério assim que quando você acha que você já entendeu o que está acontecendo ali, ele acrescenta uma camada a mais para você ir atrás. Questão de manipulação de mídia, não de mídia, né? Mas manipulação de massas, né? Se você for pegar também, né, o próprio sujeito, o Osterheld, acabou sofrendo com a própria ditadura, né? É, ele é um cara que foi sumido durante a ditadura. Executado. Então, muito triste, né? Saber que era um cara que se posicionava muito através do quadrinho, que é muito foda, né? Sim. E muitas vezes a gente vê hoje em dia muitos dos nerdolas falando que, não, pra que misturar quadrinho com política? Exato, sendo que sempre esteve aí, né? Sendo que tudo é política, meu amigo. É isso. É isso. Vídeo um pouquinho longo. Eu tô suado, porque tá muito calor nesse mundo. Tá uma quentura absurda. Eu acho que eu falei muito, minha boca tá muito seca. A gente falou pra caramba nesse vídeo, ficou um vídeo muito longo. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você viu até agora, né? Se inscreve, ativa o sininho, deixa nos comentários, por favor, a sua lista de melhores do ano. E dá um beijo na sua família. Dá um beijo na sua família. Fala assim, eu vou ler tudo isso aí que vocês recomendaram. Exatamente. Se você tiver interesse, vira membro. Se você tiver sem camiseta nova, compra as camisetas do Henrico. Exatamente. Vai lá no meu site. Só se for só pra olhar, às vezes você tem alguma coisa que te instigue. Te brilha teus olhos. Às vezes você, tem bastante coisa. Tem de jazz, tem de rock. Então alguma coisa que você gosta, você fala, vou comprar, enfim. Entre em contato comigo também e... Tô aberto a sugestões na questão da loja. E o canal tá aí. Qualquer coisa que você quiser falar. Ajuda a gente aí a bater pelo menos 2.000 inscritos. Exatamente. Compartilha com seus amigos, com seus familiares. Faz esse canal crescer. E eu acho que é isso. E, bom, vai 2025, né? O que será que vem por aí, né? Vamos lá, né? Exatamente. Então até o próximo vídeo.